Iniciamos hoje mais um episódio do nosso Talmcast. Eu e meu amigo Wellington Mafra. Olá. Yasmin, minha sobrinha nos bastidores. Minha esposa Guiarburi tá por ali também. E aí, Wellington, o que tu tem Hoje pra falar nós hoje? temos um jabazinho da minha sogra, que ela me mandou esse livro de presente. Ela tem uma livraria lá em Tubarão, Adonai, livraria evangélica, também vende pela internet. E se você quiser adquirir livros de teologia como esse, então Adonai, livraria evangélica no Instagram e no site, enfim, recomendo. N.T. Wright, uma obra maravilhosa, um grande teólogo, vai edificar muito a sua vida. É isso aí. E hoje temos um convidado muito especial, alguém que eu já conheço há algum tempo. Trouxemos ele aqui para falar um pouco do seu ministério, sua vida. Pastor Guilherme Casas, da Igreja Sena, aqui de Joinville. Então, pastor, uma alegria tê-lo aqui, contando um pouco da sua vida, seu ministério, como que decidiu deixar toda a carreira para se tornar um pastor e estar diante de um trabalho aí, de uma igreja aí que é muito bem vista na nossa cidade. Cara, primeiro, obrigado, tá? Pela oportunidade. Feliz mesmo de estar aqui. Como tu falou, a gente conhece há alguns anos, né? Uhum. E, enfim, por motivo de trabalho, cada um foi para um lado, agora a gente se reencontra. Estou muito feliz mesmo de ver o que Deus está fazendo aí através de vocês. Amém. Tá bom? Obrigado. Para quem não me conhece, né? Eu sou o pastor Guilherme Casas, filho do apóstolo Casas, da pastora Alessandra. A gente é muito conhecido na cidade por causa das escolas também, né? A gente tem a escola de estéreo e sacerdócio real, né? Que tem trabalho realmente de molde, né? De caráter cristão, cura. E tem sido muito bom, assim, o que Deus tem feito lá. Sou casado já há 13 anos, tenho 33, cara, então casei com 20. Olha, casei com 20 também. Legal. E é muito bom. Tenho a Valentina já de 9 anos, vai fazer agora, e o Vicente de 1 ano e 2 meses. Que massa. Né? Trabalho com jovens em missão. E é isso, cara. E nós temos um presente para o nosso convidado. Temos. Que legal. Eu tinha esquecido já. Aí, ó. Aqui, Gui, Cara, que um copinho de massa. café, um biscoito, um cafezinho para você tomar aí na hora Que do teu legal. descanso. Obrigado, nossa mostrar assim logo pro ali. pessoal, né? É isso aí. Cara, muito obrigado. Vamos aproveitar, então. Também trouxe presente. Que isso, olha aí, ó. Claro. Sabe que eu trouxe assim, ó. Primeiro, eu trouxe um presente que é pra fazer merchan também. Aí, ó, fizemos. Me dá esse aqui primeiro, isso. Que essa camiseta que eu tô usando é uma marca que Deus me deu. Em 2016, eu tava no Peru. Talvez depois a gente pode voltar e falar como eu iniciei na missão, né? Sim. Mas desde 2015 eu tenho um trabalho na Amazônia peruana. E em 2016 eu estava no meio da selva amazônica peruana. E, cara, a gente querendo montar base, construir algumas coisas e recurso, né? Ele é essencial para isso tudo. Eu comecei a chorar e falar com Deus. Falei, Deus, me dá uma estratégia. Me dá uma estratégia, uma forma, né, de erguer recursos, né? Porque é desafiador você depender só de ofertas, né? Sim. Porque acaba sendo muito volátil, né? E às vezes você precisa de algo mais sólido. Eu sei que eu posso contar com tanto por mês, né? E eu sempre gostei de roupa, sempre gostei de me vestir bem. A minha mãe, quem conhece ela, sabe, a professora Alessandra, ela sempre tá na moda, e então já tem uma raiz, né, dentro da família. E lá eu falei, Senhor, me veio isso, cara, uma marca de roupa tal. Eu só falei assim, tá, mas se for uma marca, que nome também dá? E aí lá mesmo o Senhor me deu a ideia do nome, né? Porque que é 193 ID, né? 193 ID. 193 são os números de países no mundo hoje, né? De forma oficial pela ONU, são 193 países no mundo. E ID, acho que é bem óbvio, né? Por tudo Pregar o mundo. evangelho. Legal. Isso. Massa. Então, ó, Muito obrigado. Vamos abrir tentei aqui já. acertar mais ou menos no tamanho, mas Show. tá bom. Vamos abrir aqui já. Eu sou ansioso quando eu ganho presente, eu Sim. tenho que abrir. E é legal as estampas, tipo, cada estampa que a gente tem. Essa é uma coleção que é de personagens, tem coleções mais minimalistas também, sabe? Essa daí é um pouco mais over. Olha só. Da hora, Olha, hein? muito bonito. Isso, dá uma olhadinha atrás. Atrás que é legal, Vou interessante abrir é o... aqui. Eu estava há tempo à procura, até falei pra Gabi esses tempos. Uhum.
E uma camisa que tivesse a gola mais grossinha Mais assim. grossinha. Aham. É, que legal. Cara, eu só uso camisa de igreja, cara. Então, Ó, Olha só que massa. em inglês. Nessa daí falando sobre ver aí, Dani? Jesus ser o pão da vida. Versículo em inglês. Legal. Isso. Todos os personagens é criado. Meu irmão é design gráfico. Então eu Aí, tenho ó. as ideias. E o meu irmão Samuel, ele que desenvolve. Marcos 16, 15. Isso. Sobre as boas novas, sobre o ID, né? uhum. É que eu tô usando, é bem legal. Deixa eu virar aqui. Mateus 22, 37. Muito massa. Que massa, hein? Aí, que massa, duas mano. cerejinha, né? Amar o próximo Oi, como a ti mesmo. tem tal. site, tem Instagram da Tem, marca? Tem. O 93ID, o Instagram. Aí, enfim, tem um link, né, na bio ali do site e entrega pro Brasil e pro mundo todo já. Que A gente massa. consegue. Serei um cliente. É, vocês Eu vão também, gostar, eu cara. curto A muito, gente faz curto bastante muito. coisa diferente. Agora no inverno a gente teve jaqueta jeans. A Da gente tem uma hora. equipe de arte profética lá na Aham. igreja. E a gente pintou uma por uma, cara, de forma profética. Uma era diferente da outra, Que da hora, exclusiva. hein? A gente faz bastante coisa assim. E 100%, o mais legal, né? 100% dela é voltado para as missões. Eu não tiro Que R$1 para massa. mim da marca. Então a ideia dela Mais é um. realmente Mais um motivo. É. Vou incentivar, com certeza. isso. A gente sempre brinca e fala assim, ó, cara, tu pode não ser missionário, É. mas a camiseta que tu usa é. Aí, ó. Entendeu? Que massa, hein? Tá bom? Esse é o primeiro presente. O outro, cara, que pra Poxa. mim é mais especial. Por quê? Porque eu pensei assim, cara, vocês estão no começo de podcast, né? E eu tenho certeza que Deus vai trazer muitas pessoas aqui abençoadas. Queria aproveitar esse momento e, né, como mais um, que eu tenho certeza que todos estão derramando algo aqui, mas declarar mesmo que o Senhor possa Amém. Amém. prosperar a ideia de vocês e o coração de vocês nisso. E como tu falou, né? Antes aqui, a gente conversando um pouquinho antes de começar o programa, eu fui para África e eu trouxe algumas coisas de lá. Aqui eu trouxe, agora a gente estava em Guiné-Bissau, né? Faz um pouquinho menos de um mês que eu voltei. E eu comprei lá, cara, eu senti de trazer aqui para Olha vocês, só. pra vocês deixarem no podcast. Nossa, Eu acho que vocês vão Ficará ganhar muito aqui, presente. ficará. Eu não sei se vocês já tinham ganhado algum assim pra Não, pôr não, é o aqui, primeiro. então eu vou É o ser o primeiro, primeiro. cara. Bom, Daí, ó. iniciou. Muito obrigado, mano. legal, Nossa. E Que honra, né? Da hora, hein? Quando Que eu vi honra. lá, cara, feito por eles mesmos, né? óbvio. Sim, É madeira? Isso, é madeira Olha maciça só, isso daí. cara. muito lindo. E Que eu bonito. gostei muito porque, né, tá representando assim um homem negro e um homem branco, né? Sim. Os Muito dois massa. juntos trabalhando, né, a favor de Guiné. Cara, eu achei isso incrível. Que lindo, hein? Tá bom. É o Que primeiro honra, mano. presente. Agradecido, cara, fico né? feliz, Fiquei agora legal. me sentindo igual o Inteligência Limitada. Limitada lá, né? Que todo Vilela. personagem vai, leva, todo convidado vai, leva um presente. Fiquei muito feliz, hein? Legal, Esse legal. dia eu pensei, quando chegará, né? Esse dia que a gente vai Aí, ganhar ó, algo, chegou. né? Aham. Pensam, a gente fica muito feliz por Que isso bom, também, que bom. né? Ô, mano, Legal. mas eu vou fazer um comentário ali que tu comentou da obra missionária, que às vezes é difícil Uhum. e não tem um planejamento. Se eu não me engano, tem algumas igrejas americanas que o pessoal dá o dízimo no começo do ano. Do ano, assim, tipo, é isso aqui, pum. E aí a igreja consegue se planejar com aquela grana. Tipo assim, pô, a gente sabe que o nosso entrante é esse. Uhum. E aí eles fazem um planejamento. E, cara, aqui no Brasil não seria difícil implementar algo assim, porque todo mundo tem um 13º, né? Seria algo, Uhum. assim, um modelo, né? Para as igrejas se estruturar e tal. Seria maravilhoso, né? Pra Sim. esse tipo de projeto conseguir planejar, executar, né? Hoje, né, quando eu falei, eu tinha essa crise, vamos botar assim, né, financeira. Foi lá em 16. Mas hoje, né, o senhor a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, né? Por exemplo, o meu pai, ele sempre teve uma frase, ele sempre falou desde o comecinho do nosso ministério, que uma igreja que não é missionária, ela é mercenária. Verdade. E ainda que cara, a nossa história é bem legal assim como igreja mesmo, né? E a gente começou assim, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, em cima da cama dele. A nossa primeira membra que a gente ganhou oficial foi uma adolescente de 15 anos, Legal. que é membro até hoje. E o nosso segundo membro, né, foi um rapaz que era casado com outro homem. Olha só, gente. E Deus fez uma transformação na vida dele. Hoje ele é pastor na nossa igreja, Poxa, que casado, legal, cara. tem um casal de filhos. A menina tem Olha só. 12, ele tem 10. E foi missionário, a gente enviou ele, agora, né, Que tá massa. de volta. Inclusive voltou na época ele estava terminando o ensino médio, a vida dele foi muito difícil, não teve paz, enfim, uma história bem marcante. E esse cara estudou com a gente, se transformou em técnico em enfermagem.
E aí foi para as missões, e ali Deus aflorou mais ainda esse lado, enfim. É muito útil, né? Foi fazer medicina na Argentina, e agora é médico, inclusive, assim. Então Deus fez uma transformação na vida desse cara, assim, incrível, assim. Que massa. E desde o primeiro mês de cena, a gente investe em missão. A gente tinha, né, era a gente entre a gente mesmo, dando oferta e dízimo ali, né? E desde o primeiro mês a gente investe num projeto, inclusive, se alguém depois quiser ver, não é meu, mas eu falo as coisas do reino, a gente divulga, Pode falar, meu querido. né, de qualquer forma, que é da MCM Povos. É bem conhecida a MCM no Brasil hoje. Acho que ela e a Jucum são as maiores frentes de missões do Brasil, que é a Menina dos Olhos de Deus. É um projeto que você compra crianças do tráfico de exploração infantil. Ah, já ouvi falar desse projeto. Sim, muito massa. E por $10 você compra uma criança, uma menina na Índia. Então, desde o primeiro mês de vida da cena, a gente compra uma menina por mês. Resgata ela da... Isso, a gente literalmente compra mesmo, porque lá, o hinduísmo, você... principalmente uma família pobre, né? O homem, ele traz a ideia de purificação, prosperidade e tal. A mulher, ela é um peso, acaba sendo um peso, principalmente para uma família pobre. Então, eles vendem mesmo. Eles literalmente vendem, né, para homens que levam. A história do pastor José Rodrigues é muito legal, cara, de conhecer. Ele viu uma menina de 5 anos de idade jogada no lixo. Ela tinha dormido com vários homens naquela noite e não aguentou. Jesus, amor. E ele joga no lixo pra morrer. E não, já tá morta. É só pro pessoal levar o corpo mesmo e jogar fora. Entendi. Meu Deus. A história foi assim, enfim. E é muito legal. Semana passada a gente tava com o pastor do Nepal, que também cuida das meninas do Olhos de Deus lá. Tem meninas, ele já adotou mesmo de forma oficial algumas delas. Hoje ele é pai de algumas dessas meninas. E é muito legal a gente saber assim, a cena tem mais de 20 anos, 23, né? 23 anos, então as primeiras meninas que a gente comprou hoje já são casadas, são pastoras, missionárias. Isso é muito legal, cara, muito legal. Glória a Deus. Então a gente sempre teve essa ideia, né? Por que eu comecei a falar disso? Né? Por causa do recurso. Então a gente sempre teve esse princípio na comunidade. Mas hoje algo que a gente faz na cena, um dos meios, por exemplo, né? Que é parecido com o que tu falou, a gente faz as primícias na cena do dia 1 até o dia 7. E do dia 1 até o dia 7, nós falamos um pouco sobre missão, sobre as frentes que nós temos. E o povo se compromete com uma oferta mensal, o ano todo. Né? Então a gente faz os 7 dias de levantamento. E é muito legal, porque daí no primeiro mês a gente sabe assim, ó, da igreja, além que a igreja em si, ela também ela destina um recurso para o departamento de missão. Né? Enfim, a gente está começando um projeto em outro país, depois eu falo. A cena veio bem forte junto. Mas também tem os membros, né? Que de forma mensal eles ofertam. Então a gente tem uma ideia, eu vou ter X por mês para poder trabalhar com as missões. Então essa é uma forma. Aí nós temos a Marco 93 ID. Nós temos lá na igreja uma cantina, lanchonete. Inclusive o Jonathan que está aqui com a gente, ele que cuida dessa área lá. Massa. Né? E a gente vai crescendo, cara. A gente comprou agora a máquina de fazer estampa, a gente mesmo agora consegue fazer a nossa própria estampa. E Deus vai prosperando, então a gente hoje tem mais de uma forma de recurso. E também tem muitas empresas privadas hoje que têm feito parceria com a gente, né? A gente tem um instituto... recursos mensais ali. Sim, a gente tem um instituto na cidade chamado Raízes, o Instituto Raiz. Ele mesmo, cara, conseguiu muitas parcerias. Só hoje... 2 empresas de porte grande da cidade destinam uma verba para a gente terminar agora uma reforma que a gente está fazendo. Então, Deus prospera, né? Maravilha, hein? O trabalho missionário é algo que mexe muito, assim, né? E assim, como o reino de Deus, ele é dinâmico e importante, porque, por exemplo, assim, cara, vocês fazem esse trabalho que é alcançando muitos países... a Assembleia de Deus também faz muito isso, né? Através da Missões Siloé também. Uhum. E, tipo, a onda acaba indo mais para missões urbanas, né? Fazendo implantações de igreja em grandes centros, cidades e tal, que também é muito importante. Uhum. E assim acaba que o reino de Deus vai se expandindo. E, cara, tudo que a gente mais quer é que se expanda o mais rápido possível para que a gente tenha a volta de Cristo, né? Exatamente. Os fins dos tempos, enfim, né? Contribuindo para
pro final, né? Quando a gente É. contribui com missões, a gente contribui pro final. É um movimento de esperança. O trabalho social que a igreja faz é o que Maravilhoso. mais resgata vidas, né? Vidas, casamentos, tudo aquilo que a gente falou semana passada e nos outros dias aqui, né? Uhum. O pastor Gui, Onde a mas igreja chega a transformação. chega a transformação, né? Chega a exatamente. vida. É porque Tem chega que ser Jesus. assim. Porque chega Jesus, né? A Exatamente. igreja na terra é Jesus, né? E onde a Isso. igreja chega Jesus, chega a vida, a transformação e tudo, né? Uhum. Pastor Gui, mas iniciamos um pouquinho de trás para frente, né? Sim. Mas como que surgiu a Igreja Sena? Como que surgiu... Como que você deixa de trabalhar no banco, igual eu te conheci quando eu trabalhava com a minha esposa, numa instituição bancária, tudo. Como que você decide, não, já tenho pai e mãe que cuidam da igreja, eu vou sair do banco, vou trabalhar com eles. Como que foi todo esse movimento na tua vida? Sim. Mas antes disso, sim, os seus pais implantaram a cena aqui em Joinville já? Como é que surgiu a cena mesmo? O meu pai é o presidente mesmo da cena, Ele né? é o presidente criador, fundador. Assim. Isso, fundador. Então começou aqui. Hoje nós temos em outra cidade já, mas nós começamos aqui. Eu sou a 4ª geração de pastor na minha casa já. Pô, que legal. A história é bem louca. Começou com meu bisavô, né? Meu Nossa. bisavô, ele era um dirigente da Igreja Católica e ele começou um dia bateu um interesse, uma fome, uma sede pela Bíblia, ele começou a estudar por conta própria. Ele começou a ver que alguns dogmas da igreja estavam distorcidos, diferentes, né? Daquilo que ele estava lendo. E ele chamou o padre um dia para uma conversa e falou, e começou né? Questionar. Isso. E o padre olhou para ele, não, cara, realmente, tudo tá certo, é isso que a Bíblia diz, mas os dogmas da igreja são esses e nós não vamos mudar. Ele falou, então eu vou sair. Eu não consigo continuar assim, mas eu preciso explicar para a comunidade. Imagina quantos anos atrás eu estou falando isso, né? Era um escândalo, né? Você sair da igreja. Principalmente ele que tinha uma função, né, na igreja e tal. E ele pegou 10 minutos da missa para explicar porque ele estava saindo. Os 10 minutos que ele pegou, ele explicou o que ele entendeu da Bíblia, mais da metade da igreja saiu com ele. E ele não sabia o que era ser crente, não sabia o que era. Tipo, ele só era, né? Cristão que começou a ler a Bíblia e falou alguma coisa, tem que ser diferente, né? E então meu bisavô, junto com mais 2 homens, eles trouxeram a Assembleia de Deus para Santa Catarina. Que massa, cara. Então a Assembleia de Deus aqui, Joinville e tudo. O nome do meu bisavô tá lá no livro, contando a história da igreja. Que legal. Que massa. Isso. Aí o meu avô... só que nessa época, né, de conversão, de transformação do meu bisavô, meu avô já era um homem mais crescido, vamos botar assim, inclusive se considerava ateu, e meu bisavô nessa transformação quis, né, várias vezes evangelizar o filho, e meu avô sempre, não, até que a minha avó ficou muito doente para morrer, e teve um dia que os médicos chamaram ele e falou assim, prepara a família, prepara o caixão, porque tem algo, eu não lembro ao certo, mas algo está mantendo ela aqui viva, nós vamos parar agora e não tem mais o que fazer por ela. E aí eu sempre brinco, né? Não existe ateu, existe à toa. Até a hora que, né? Que o negócio, o caldo engrossa, aí eu falo assim, na hora que o avião cai, amigo, todo mundo... A hora que dá aquela turbulênciazinha, né? Isso. E foi mais um. Na hora lembrou do Deus do pai dele, e ele fez uma oração, Deus, se tu realmente existe, o que o meu pai fala é verdade, tu curar minha esposa, eu vou te servir o resto da minha vida. Que massa. Era tudo que Deus queria, né? E esse é o teu avô? Meu avô. Pai da tua mãe ou do meu pai. Do teu pai? Do meu pai. Então, aí, Deus cura minha avó, meu avô tenta fugir mais um tempinho, mas Deus cerca ele acaba, né? E se torna pastor também, e trabalhou muitos anos, né? Até o resto da vida dele pregando. Só que meu avô era de Itajaí, e depois veio meu pai. Meu pai veio para Joinville, na verdade, a trabalho, e trabalhando aqui até que chegou um dia que Deus falou assim, tá chegando o momento, tá chegando a hora. Só que é algo muito legal também a cena, quando a gente começou a entender o tempo de Deus, nós congregávamos numa igreja aqui, inclusive a gente é amigo dos pastores até hoje, a gente tem encontro de pastores lá na cena, né? Pastores da cidade, o pastor, que a gente era pastor, vai lá no encontro, a gente sempre tá junto. Porque meu pai, quando saiu, ele também saiu e ficou 2 anos congregando em Itajaí.
Porque ele queria assim, cara, não quero ter a ideia de, tipo, tô saindo de dentro de uma igreja, montando outra. Então ele ficou 2 anos, assim, sabe, no caldo. E por isso que eu falei, a gente começou como família mesmo, dentro de casa. A gente começou a fazer os primeiros cultos lá em cima da cama dos meus pais. A nossa igreja Sena vem de comunidade evangélica, Novo Amanhecer. Quando o testemunho que Deus fez com a minha família, assim, com a minha casa. Meu pai e minha mãe quase se separaram. Antes desse período, Deus falou assim, agora tu decide o que tu quer pra tua vida. E foi naquele quarto com o Luiz Hermínio, né? O Luiz Hermínio, ele é primo da minha mãe, o apóstolo Luiz Hermínio, do Mevan. Mas foram criados juntos na infância, considero como irmãos, eu chamo ele de tio, pra mim ele é meu tio, né? E o Luiz com a Iraci ficaram uma noite toda, uma madrugada inteira ministrando sobre a vida do meu pai e da minha mãe. E aí a gente lembra aquele versículo, né? Tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Foi o que Deus fez literalmente com a minha família. Então a gente espera 2 anos, né? O tempo de Deus e o chamado. Então, o próprio Luiz, né? Agora sendo o pastor do meu pai e da minha mãe, entende o tempo e envia a gente de volta, né? Para começar algo Joinville. A gente começa como família. Aí essa menina, não sei até hoje como ela soube que a gente estava fazendo culto. Simplesmente ela apareceu um domingo lá. E a minha mãe, oi Cíntia, o que tu tá fazendo aqui? Eu vim pro culto. Como assim, mulher? É só aqui pra família? Não, eu vim pro culto. E foi assim. E aí esse, né, o pastor Edson que eu falei, né, que teve essa conversão louca, assim. A minha mãe me teve com 16 anos de idade, bem nova. A minha mãe é nova. Tem gente até às vezes acha que eu sou filho, tipo, Bem nova. de um casamento que meu pai teve antes, porque quem olha assim não diz assim, esse marmanjo é filho dela. Ela é bem nova. E a minha mãe, por conta disso, parou de estudar, né? Então ela voltou a estudar nessa época e conheceu o Edson na escola. Então a minha mãe que evangelizou ele, Puxa. né? Naqueles, como é que se fala? Quando tu faz de volta Supletivo. um supletivo, isso mesmo. Desejo, Era o mesmo. Nova Era, cara. O famoso Nova Era. Eu fiz. E, Eu fiz. e foi no Nova Era. E, cara, e dali começou. Então, é engraçado assim, porque no começo a nossa igreja era conhecida como uma igreja de jovens, assim. Era, vamos botar assim, 3% velhinho e o resto era a galera nova mesmo. Nova. Tudo jovem. Que massa. E a gente começou ali na Santo Agostinho, perto do Jorge Lacerda. No Guanabara. Ah, tá. No Guanabara. Guanabara. Bairro Guanabara, tem o colégio estadual ali, do ladinho ali. A história do pastor Juscelio, que é da Mevan, também é muito parecida, assim, que tava na Católica e tal, e aí rolou O Juscelio é um amigão. Cara, rompeu ali dentro, né? isso. Pô, ele é uma benção. Cara, E o trabalho dele é com casais, né, cara? Casais, Incrível, né? casais, Uhum. Muito legal. O Juscelio é um cara de Deus. Gosto muito dele. Aí a igreja começa ali no Guanabara, Isso. com o maior público, os maiores membros jovens. Jovens. Só que, né, lógico, a igreja é bem pequenininha ainda. E é engraçado assim, porque daí... E meu pai e minha mãe sempre teve, né, aquela coisa, aquele medo de tipo assim, não, a gente não quer dinheiro da igreja, vamos começar um negócio pra, né, ninguém poder abrir uma igreja pra ganhar dinheiro, porque tem muito disso, né, tem cara? Bastante, e é aquela coisa, meu pai, né, então a terceira geração de pastor, quanto ele já viu disso, quanto ele já ouviu disso, né? Eu sempre falo, todo filho de pastor, ele é meio ressabiado quanto a algumas coisas, porque sofre junto, né? E meu pai, então, chegou a vez dele ser o pastor e falou, não, cara, vamos trabalhar em paralelo. Então, meu pai trabalhava dentro da igreja e ele montou uma loja de noivo para minha mãe. Então, era uma sala só, a gente dividiu no meio, botamos madeirite, de um lado a igreja e do outro lado a loja de noivas. E aluguel de trajes? Aluguel de traje, isso. Mas não deu certo, cara. Porque toda mulher que entrava... a noiva queria uma coisa, daí ela queria um mais caro, só que não podia, óbvio, né? O bairro que a gente estava não é um bairro assim tão elitizado de Joinville, então iam pessoas com menos condições. E minha mãe dava aluguel. Nunca deu certo, ela nunca fez aquilo pagar dinheiro, é verdade. Aí é verdade, daí ela chamava as daminhas, dava também, aí já dava para as madrinhas. Já oferecia para fazer o casamento ali, talvez. Exatamente, cara. Até que chegou uma hora que ela... Eu falei, não dá. Só prejuízo. Só prejuízo. E a gente começou ali, pequenininho. E aí, quando ela entendeu isso, ela vendeu a loja. E a gente ampliou a parede da igreja. Deus mudou muita gente. E assim foi, cara. A gente sempre esperava o tempo, Deus nos orientava, a gente alargava a tenda, né?
E Deus sempre mandava as pessoas juntos, assim, sempre foi especial, sabe? Esse trabalho de implantação de igreja, assim, é muita perseverança, muita fé, né, cara? Né? Porque tá numa posição de dependência total de Deus, assim, né? Cara, a gente tem tanta experiência. Tem uma, vou contar uma só pra vocês, assim, teve a gente com um aluguel pra pagar da igreja. Eu só imagino quanta história. E tudo que meu pai tinha na carteira era R$10. E naquele dia não tinha entrado nada de oferta na igreja, assim. E na segunda-feira tinha que pagar o aluguel. E a gente tava saindo e com aquela ideia, né, de comprar o X real, né? Lembra do X salada 98 centavos? R$10 dava pra a família toda ia comer. Alimentava uma família. Isso. E aí ia pegar aquele dinheiro pra gente comer e tal. E aí, quando a gente tava dando a ré, normal, pastor sempre é o último a sair da igreja. Sim. A gente dando a ré e tal, parou um senhorzinho assim, com uma bicicleta, bem feia a bicicleta, ele, né, quase que um andarilho assim. Ele olhou pra gente e falou: senhor, eu tô com fome e tal, queria comer, o senhor não tem nada e tal. E aí meu pai olhou pra minha mãe e falou assim: ó, tem como tu fazer alguma coisa em casa pra gente? Dá pra dar um jeito? Dela, dá. Ele pegou os únicos R$10 que tinha e deu. E aí, só que meu pai, ele nunca deu só por dar. Ele sempre, tipo, segura o dinheiro junto pra falar, tipo, Jesus, cara, quer mudar tua vida e tal. E ele sempre começa perguntando o nome, né? Aquela coisa do se importar, da íntima compaixão. E ele olhou e falou: qual é o nome do senhor? Daí o homem falou assim: ó, Gabriel. Anjo Gabriel. Falou assim, cara. Sério, quando ele falou assim, a gente se olhou dentro do carro. Porque, né? Não é algo natural, normal. E, sei lá, a gente não espera o cara falando isso, né? A gente se olhou, cara. Quando a gente olhou voltou pra olhar pra ele, cadê o cara? Cara. Sério, a gente viveu essa experiência. E o meu tio ainda morava com a gente nessa época. Então era eu, minha irmã e meu irmão. E meu tio. Nós estávamos em 4, apertado atrás do carro. Meu pai e minha mãe. Então a gente estava em 6 pessoas. As 6 pessoas presenciaram isso. Resumindo, né? Deus cestou o coração, porque no outro dia de manhã, um empresário da cidade, amigo do meu pai, não congregava com a gente, falou assim: ó, pastor, Deus me mandou trazer uma oferta aqui, cara, o valor é exato do aluguel. Então a gente viu coisas extraordinárias, assim, sobre finanças, cara, meu Deus. Coisas que hoje a gente, como família, a gente ri muito, né? Pelo evangelho, eu até digo assim pra ti, porque como filho de pastor, eu entendo, sabe, amigos meus que às vezes, ao longo do tempo, se desviarem, não querem mais estar na igreja. Mas é importante muito, assim, eu digo para todos os pastores, e eu tenho aplicado muito isso com os meus filhos. Mostrar a paixão, sabe? A gente precisa mostrar a paixão acima do serviço na igreja. E meu pai fez muito isso com a gente. Muito. Então eu sempre vi, e até hoje eu vejo o brilho do olhar dele é o mesmo, a paixão dele pelas pessoas são as mesmas. E a gente passou necessidade, cara. A gente, nessa fase, e meu pai, assim, antes de estar na igreja e começar a se chamar de Deus, ele trabalhava como representante comercial de produtos que tu vai entender aqui. Bardal, WD-40. Que vende, né? Tem nome, né? E ele trabalhava não só vendendo esse produto em impulso, ele trabalhava para a indústria, né? A região dele aqui, área têxtil, Blumenau, Joinville, Jaraguá, enfim, ele, Brusque. Tinha uma carteira bem fomentada, bem... Sim. Meu pai, ele ganhava 35 salários mínimos. Nossa! É muito dinheiro mesmo. Então a gente vivia um patamar de vida assim, cara. Eu lembro na época a gente o Astra Sport. Era patrão. Era patrão. o... Sim. Isso, antes dele era o tipo, e era também, não lembro qual que era, mas era um elitizado lá, e depois foi pro Astra, e do Astra a gente foi pra um Paliozinho, bem velho. Bem velho. A gente chegava na igreja com perfume de óleo. Mas não era óleo ungido. E foi uma cara. Era engraçado, mas a gente conta assim: a gente pegava o sabonete, a minha mãe dividia em 4. Eu chamava o seguinte: esse aqui vai lá pro chuveiro, é pra lavar o corpo e o cabelo. Esse aqui é pra lavar a louça. Esse aqui é pra lavar a roupa. E esse aqui é pra escovar o dente. Eu escovei o dente, cara, com sabonete. Sim. Caramba! Sim, cara.
algum tempo da minha vida. Ali, Yasmin, ali, ó, É. toda enjoada, que escova dentro com tutti-frutti. Ali, ó. Tá se torcendo ali. ó. Tandy. Tandy, Yasmin hoje vai escovar dentro famoso. com Lux. Saudade do Tandy. Só que apesar disso, cara, a gente como família, a gente sempre riu. Tudo era motivo de piada. Sabe, a gente fala outra aqui que é muito engraçado, mas até na hora que a gente ia pro banheiro, assim, né? Não tinha papel higiênico, às vezes eu pegava a revista, tinha uma irmã que o filho dela trabalhava numa banca, e aí tinha revista que sobrava. Daí a gente falava assim, pra fazer trabalho de escola. Mentira, cara, era pra gente usar. Daí a gente fazia piada entre a gente, hoje eu limpei, né? Uhum. Com a cara de tal ator. Tudo verdade, cara. Hoje eu peidei na cara do Tony Ramos. É verdade. Mas a gente não se vergonha disso porque, cara, isso nos moldou, sabe? Imagine. Isso nos gerou fé. A gente hoje Thiago, vai né? aprendendo. Thiago fala que traz amadurecimento, paciência. Cara, uma coisa que a gente ensina muito lá, principalmente para os homens lá, quando a gente fala do sacerdote, do cuidar da área financeira, a gente sempre fala sobre necessidade, prioridade, necessidade e desejo. Todo homem tem que ter isso na vida dele. Como é que a gente aprendeu isso? Passando fome, cara. A minha mãe fazia uma listinha para ir no mercado. Aí a listinha era dividida em prioridade, necessidade e desejo. Tu tinha que trazer o que era prioridade. Se sobrava dinheiro, necessidade. Sobrou, desejo. Nunca entendi o desejo, quase. Não, e por isso que eu falo, tudo Deus vai ensinando, cara. Eu lembro que dei um dia, e engraçado, minha mãe pegava as moedas, ela ia catando moeda no guarda-roupa, e todo dia ela achava moeda, cara. Hoje a gente entende como era Deus na época, a gente nem percebia como era espiritual isso, porque uma hora tinha que acabar a fonte, né? Sim. Mas todo dia ela ia lá no meio dos casacos, ela achava moeda, e eu pegava aquelas moedas e ia no mercado. E um dia eu peguei essas moedas, cara, com a listinha, eu fui orando e falei, Deus, eu quero comprar tudo hoje. E eu lembro que naquele dia eu comprei tudo, cara. E aí no outro dia eu fiz a mesma coisa e comprei tudo. A partir daquele dia, a gente sempre conseguia comprar tudo. Então, são coisas que Deus faz a gente experimentar, cara, que são incríveis, assim. E essa é um pouco da história, né, da cena, assim. Assim a gente foi... Sim. Cara, crescendo. e eu já tive algumas conversas com algumas pessoas, assim, sobre... As pessoas sempre falam assim, né? Sempre existe esse questionamento, ultimamente ele é bem recorrente na igreja. Por que Deus não opera mais milagre como operava antigamente? Cara, é porque a gente não se coloca nessa situação de dependência total. É a grande verdade. Tem uma missionária de um amigo nosso, ela é irmã de um amigo nosso lá da igreja do meu pai, lá de Tubarão. E ela fez missões na Amazônia há muito tempo. Inclusive, o filho dela morreu lá no campo missionário, mataram o filho dela. E aí, uma vez eu estava conversando com ela e nós estávamos conversando sobre isso, milagres e tal, e ela falou assim, poxa, lá não existia recurso nenhum. Então, assim, tu tá com febre, o único recurso é a oração. Uhum. Não tem um remedinho na gaveta, não tem nada. Uhum. Então, hoje que deu febre, pô, tu toma um remédio. E aí tu não acaba vendo esses pequenos milagres porque o teu dia a dia tá resolvido, Sim, né? tá. As coisas comuns conseguem resolver. Eu- Glória a Deus pela farmácia, todas essas Sim, coisas. claro. Mas quando a Mas gente... acho que todo crente ele deveria orar antes de tomar o remédio. Também creio muito nisso. Né? E assim, então assim, se a gente quer viver nessa dependência, a gente tem que pedir isso com muito cuidado para o Senhor. Porque talvez ele vai Nos provar. nos provar. Sim. Eu, por exemplo, tu falou do campo, cara, eu tenho experiências incríveis, assim, né? Teve, por exemplo, numa das expedições que a gente fez, tava em 16 pessoas. Cara, os 16 dias, a gente ficou 15 dias. As 16 pessoas, 15 dias que a gente orava, assim, cara. O tempo livre que a gente tinha, a gente tava orando junto e chorando e pedindo pela nação. E nessa viagem, 2 homens levantaram de cadeira de roda e uma menina de 10 anos de idade. Ela nasceu com um problema congênito, ela era toda atrofiada. Cara, e na minha frente a gente começou a orar por ela. Os ossos começaram a estralar, o músculo começou a crescer, ela saiu andando. Foi um dia incrível, assim. Eu lembro que eu chorei, assim. Eu falei assim, Deus, abre um buraco, me enterra, eu quero morrer, porque se isso aqui é bom, tu imagina o que é o céu. Foi demais, assim. Eu lembro que foi um menino junto nessa expedição, ele tinha se convertido há uns 3 meses. E ele, cara, insistiu pra ir comigo. E eu geralmente não gosto de levar o novo convertido. Porque, cara, não é... É punk, né? É punk. Mas ele pediu tanto, e os pais, eu falei, cara, então tá bom, vamos juntos.
E eu lembro que ele chorava, ele berrava, mas sabe tipo aquele choro tipo desespero, assim. Ele olhava pra mim e falava assim, pastor, eu já acreditava em Deus, mas eu não imaginava que isso podia acontecer. Resumindo, tanto que ele saiu dali, ele pediu na hora pra ser batizado, a gente foi pro Rio Amazonas e batizamos ele, assim, Que porque massa. falei, também, se esse cara agora não se converte nunca mais, né? E outra experiência que teve de uma menina ela tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, linda, cara, linda, numa comunidade ribeirinha, ela tinha quebrado o braço dela já tava negro já, há alguns dias, e o hospital, né, da cidade, ficava longe, né? Essa daí é uma comunidade ribeirinha, assim, pra dentro do Rio Amazonas mesmo. E os pais dela tinham ido pra cidade e tinham abandonado ela, assim, porque eles iam numa ideia de voltar e não tinham voltado. E ela ficava numa casa de um primo, na casa de uma tia, entendeu? Ficava indo de casa em casa, a menina sozinha, assim. E aí ninguém se importou com ela daquele jeito. Cara, a gente viu aquilo e nessa viagem tinha ido com uma equipe médica. A gente faz equipes geralmente focadas né, em uma área. Por exemplo, a equipe médica. Tinha médico, tinha dentista, fisioterapeuta. E aí eles foram lá, olharam a menina, examinaram. Aí eu lembro que os 3 médicos, né, o pessoal da saúde veio falar comigo e disse assim, pastor, não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer, isso aqui provavelmente é levar para o hospital e amputar. Amputação. Daí eu falei assim, vocês já oraram? Não. Eu falei, então ainda tem algo que possa se fazer. Na medicina, acabou. Mas vocês não são só médicos aqui. Vão lá orar. E nem fui orar. Falei, vão lá. E eles oraram. Enfim, não aconteceu nada na hora. Eu peguei dinheiro. Tinha um pastor da comunidade, né? Dei dinheiro pra ele. Falei assim, até chamei a atenção. Falei, cara, tu é o pastor dessa comunidade. Ninguém tá olhando pra essa menina. Tu tem que ser o cara que vai olhar. Tu tinha que ter pegado um barco e levado ela. Dei o dinheiro pra pagar a gasolina, a hospedagem. Falei, leva ela. Enfim, e a gente continuou, rio abaixo. Só 6 meses depois eu voltei na comunidade. E, cara, aquilo ficou no meu coração, assim. Tipo, Deus, o que aconteceu com essa menina, né? E orando por ela. Quando eu voltei, 6 meses depois, fui falar com o pastor. A menina não estava na comunidade. Procurei já por ela. Ele falou, não, pastor, tu não acredita o que aconteceu. Vocês saíram daqui, aí já tá ficando tarde, Rio Amazonas, não dá pra tu... É muito perigoso com canoazinha, tu viajar de madrugada. Porque tem um tronco gigante lá e vira o barco mesmo e tu morre, né? Então é muito perigoso, só durante o dia. Então ele dormiu, né? A menina dormiu, tá pro outro dia ele levar ela. No outro dia, cara, simplesmente ela acordou curada. Olha. Ela curada e 2 dias depois os pais retornaram da cidade. Pegaram ela, tipo, ainda disse que rolou um perdão, foi um negócio incrível assim, e levaram ela pra viver com eles na cidade. Então a gente experimenta umas coisas doidas assim mesmo quando a gente tá no campo. Mas eu vou te falar assim pra ti, eu acho que 2 coisas, cara, nos falta pra viver milagre, sabe? Eu falo muito isso com a minha comunidade de fé sobre avivamento. E o que tá faltando, cara? Deus tem prometido tanto pro Brasil a respeito de avivamento. Sim. Eu vou te falar o que o Senhor tem me falado. A dependência, ela nos falta. Mas existe uma geração, cara, e eu tenho visto assim, né, homens, mulheres, meninos que realmente têm sido apaixonados por Deus, assim, né? Tem vivido uma paixão, um amor por Deus, mas eu vou te falar o que nos falta, cara, amor ao próximo. Total. Porque o milagre, para você, se você notar na Bíblia, diversas vezes, na maioria das vezes é citado quando Jesus ele está operando um milagre que ele se move de íntima compaixão. Íntima compaixão, sim. Então, o princípio vamos botar, já que ele está falando de cura física, o princípio da cura física, se a gente for ver, é o amor ao próximo. Total. Então, eu tenho falado isso muito com a minha comunidade de fé. Por que a gente pede o dom de cura? Se não for por amar ao próximo, é ego. Total. Creio muito nisso. Né? É vaidade. Pode dizer, eu toco e os enfermos são curados. E aí não vai acontecer. Sabe? Então, a gente se importar... eu acho que isso a igreja brasileira precisa. E sobre esse negócio, assunto de avivamento também, esse tempo eu estava conversando, é que eu faço seminário também, tá? Legal. E eu estava conversando lá, estava tendo uma discussão de dons do Espírito Santo no
no grupo do WhatsApp. E aí tá a língua, se era estrangeira, se não é, não sei o que, aquela assunto padrão, né? Que no final não leva pra ninguém lugar pro nenhum. céu. E aí tá, eles nessa discussão, daí eu mandei a seguinte mensagem. Falei, cara, ó, acho que minha visão, vocês estão discutindo coisa que não leva a lugar nenhum. Uhum. Eu falei, pô, e quando Jesus fala que quando ele vai fazer a separação lá do quem ele conhece e quem ele não conhece, todos os que ele rejeita são relacionados a dons. Preguei, profetizei, falei. Todos o que ele aceita foi os que amaram o próximo. Exatamente. Então, cara, é ali. Às vezes a gente se importa muito com o dom, que a gente acha que é fruto de avivamento, mas eu creio que o fruto de avivamento é a transformação na sociedade, no dia a dia. Cara, a igreja chegou, se é uma igreja de Deus, ela tem que fazer essa transformação. Avivar a vida das pessoas no dia a dia, né? Então, é muito isso. Esse é o caminho que tem que ser trilhado. E, para completar, tem um versículo que é muito bonito, que eu gosto muito dele, que eu acho que é 1 João, capítulo 1, acho que 29, diz assim, nós conhecemos o amor porque ele entregou a sua vida por nós, né? Então, e ele completa dizendo que nós temos, desculpa, é 1 João 3,16 também. Então, João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, e 1 João 3,16 diz que nós conhecemos o amor porque ele deu a sua vida por nós, e nós temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É isso aí. E é difícil. É difícil. Não é fácil. E tem uma coisa que eu também falo, Romanos 8, também é muito conhecido, né? Todo missionário gosta de falar, né? Porque ardente é a expectativa da criação, aguardando, né, a manifestação dos filhos de Deus. Mas um versículo acima, cara, eu falo que ele é mais importante do que o de baixo. Ele fala assim, ó, Paulo, né, tá falando ali, ele fala assim, ó, tenho por certo que o tempo de aflição presente não pode ser comparado com o tempo de glória que em nós há de ser revelado. Por quê? Porque é ardente a expectativa da criação, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então eu falo para muito crente assim, cara, o tempo de aflição ele passa, mas quando tu começa a entender que você precisa ser filho e se manifestar. Por isso que às vezes tem gente que Deus tem palavras gigantescas pro cara, tem muita coisa para ele viver e ele vai falar contigo, pô, irmão, tô sempre na luta. Que difícil, cara, que prova que não. Mas ele não entendeu ainda esse processo. Existe uma glória que vai ser manifestada que não vai ser comparada com o tempo de, né, de dificuldade, mas tu tem que ter um foco. Tu tem que amar a criação, tu tem que trabalhar para que ela também conheça o amor que tu conhece, né? Então, é exatamente isso, cara. O evangelho é esse, mano. A gente tá falando do que Cristo resumiu. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E tu diz que ama Deus e aborrece teu irmão, tu é mentiroso. Eu acho que isso é o que a gente tem que voltar e é que a gente tem que mais enfatizar dentro da igreja. A gente precisa, sabe, fortalecer isso dentro da igreja. Igreja, nós precisamos nos amar. Nós precisamos amar o próximo. Nós precisamos amar outras comunidades. Entender que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. A gente precisa. O Brasil precisa de uma igreja unida. O Brasil precisa de uma igreja que ame o Brasil. Que ame as pessoas. Não, e sei lá, no momento de crise, né, as pessoas que estão, vamos botar assim, mais aclamadas no meio gospel, vai embora para os Estados Unidos para viver, porque aqui tá difícil. Sim. A gente precisa de homens e mulheres que se posicionem a respeito do nosso país e amem o nosso país. Ame as pessoas desse lugar, sabe? Enfim, é isso daí. Cara, nesse assunto aí, o Bruno... tem um pastor da Onda Dura São Paulo que se chama Bruno Colonetti. E ele recentemente ele foi visitar o Japão e tal. Acho que foi pregar lá, inclusive. E aí ele contou isso numa pregação dele. Ele foi pregar lá e ele estava no alto de um prédio, assim, e ele começou a orar pela nação do Japão, assim, Senhor, derrama o teu amor aqui e tal. E ele disse que o Espírito Santo constrangeu ele. No seguinte sentido, assim, ele sentiu, o Espírito Santo falando assim, cara, eu já amei há muito tempo. Tu tá amando essa nação como eu amo? E aí, ele tava lá orando pela nação, mas no outro dia ele ia embora e acabou. Né? Eu já amei, tu já amou? Tu tá amando essa nação que tu tá orando? Né? Forte. Cara.
E aí ele disse que dali ele voltou com o coração queimando pelo Japão e ele quer implantar onda dura no Japão. Massa, É cara, o que sonho legal. dele. Então, assim, às vezes é isso que você falou. A gente ora pelos missionários e tal, não sei o quê, mas a gente tá amando esse povo, se movendo de compaixão por eles, né? Uhum. É muito isso, cara. E a gente faz o quê, né? Tipo, É. ô Guia, eu acredito que essa palavra que tu deu para nós agora, de amor, eu acredito que você cresceu num lar onde você ouviu muito isso, né? Teu pai e tua Muito. mãe, né? Eu conheci o teu pai, faz algum tempo que eu não vejo ele, Uhum. mas já vi ele pregando. Eu fiz o curso na igreja de vocês, a minha esposa Gabi fez também, Uhum. sacerdócio real, né? E eu vi ele algumas vezes ministrando, né? E te vendo falar é basicamente ver teu pai falando, Uhum. né? O amor, pregando, né? Com Sim. essa tranquilidade, falando do amor. Eu acredito que vendo isso na tua infância, na tua adolescência, né? Foi uma das causas que te fez deixar da tua carreira para também ser pastor, né? Para Sim. também Sim. levar essa palavra para todos os povos, né? Como tu falou, eu trabalhava num banco, né? Aham. Com a Gabi. Aham. E cara, a instituição bancária é um lugar bem difícil, né? Financeiramente falando, se tu tá ali pra servir o dinheiro, cara, é um lugar muito bom, né? Eu falo, eu tenho saudade do meu vale alimentação. Ô, saudade que dá, cara. Do meu BR. Puxa. Gabi? VR bancário é o Porra. maior que tem, né, cara? Cara, eu Tá era louco. magrinho, cara. Até verdade, entrar no banco, velho. Que daí eu ia da McDonald's todo dia. Meu Deus do céu. Cara, verdade. Então. Até hoje, VR de banco é alto. Sim. Hoje deve estar R$1.000 e poucos, eu acredito já. Eu era feliz que não tinha. Disputava junto, né? Mas cara, a nossa agência tá passando por alguns problemas, assim, na época. Tava bem difícil, assim. E eu lembro que eu comecei a ter, enfim, tinha uma função lá que cuidava dos caixas eletrônicos, toda a parte de atendimento, né? Esse cara, ele tinha sido demitido e tal, tinha ido pra fora. E eu tive que assumir tudo isso, assim, ao mesmo tempo. Cuidava do caixa, cuidava dos caixas eletrônicos, da tesouraria. E mexia com dinheiro. E aí eu lembro que nessa época uma mulher tinha sido sequestrada. Quase que eu falei o nome da instituição aqui. Mas, eu levando a chave, cara, e eu comecei a entrar numa pira, assim, meio doida, assim, cara. Meu coração tava dando umas palpitações e tal, fui no médico. Nossa, crise de ansiedade. Isso. Nessa época a gente não falava dessas Não. coisas, né? Não tinha nome pra isso, né? No máximo era uma frescura. Mas... O nome é burnout. Isso, os nomes bonitos, né, cara? E eu lembro que eu fui no médico, cara, fiz exame, corri na esteira com aqueles negócios conectados em mim e tal. E aí o médico receitou umas coisas e tal, falou sobre crise de ansiedade, não sei o quê. Beleza, sem entender muito, fui na farmácia comprar o que ele tinha me receitado. Cara, quando o farmacêutico me trouxe remédio tarja preta, eu olhei aquilo e falei, não, pode ir do mesmo lado que tu veio e volta. Não vou levar. Cara, eu falei assim, Deus, não. E eu tava bem ruim naquele dia, assim, eu falei, e eu tive o carro pra ir pra casa, tipo, chorar, assim, cara, não acredito que eu vou ter que tomar esse tipo de coisa. Só que daí, eu já cuidava de jovem já, né? Até a minha entrada no jovens foi muito engraçado, assim, porque nunca sonhei em ser pastor de jovens, cara, não era minha ideia. Eu tenho um chamado a respeito de missões desde muito novo. Com 4 anos de idade eu fui separado para as missões. Um pastor bem, bem conhecido aqui do Brasil parou o culto e Deus me incomodou, ele falou a meu respeito em missão. Então eu cresci ouvindo sobre missão, chorei muito sobre missão, 14 anos de idade, Deus me deu uma visão das coisas que eu ia viver na minha vida. Eu conheci minha esposa antes de conhecer ela pessoalmente, Deus me mostrou por visão. Eu lembro um dia que ela entrou na igreja e falei pra mãe ela, minha mãe olhou e falou, tá louco, uma morena dessa bonita, tão seco desse jeito. Eu falei, é ela, eu já vi, mãe, eu tenho certeza. E deu certo. Mas aí eu já cuidava de jovem já. Nessa época a gente devia ter mais ou menos uns 100 jovens, assim. 100, 110, 120 jovens. Já tinha uma quantidade significativa. E ele estava passando por um problema familiar e tal, e ele estava pedindo para conversar comigo e tal, e eu conciliava esse pastoreio, né, com a empresa. Já era pastor, já tinha sido consagrado a pastor,
E aí eu fui indo pra casa, falei, cara, quer saber? Não vou pra casa, eu vou atender esse menino. E aí eu saí da farmácia e falei, não, eu vou atender esse menino. E fui atender esse cara e quando eu atendia ele, né, Deus deu uma direção, fez bem pra ele, mas fez bem pra mim. Eu percebi assim, não, cara, eu nasci pra isso. Eu deixei ele em casa, entrei no carro, comecei a chorar e falei assim, Deus, eu nasci pra isso, né? Se tu quiser, agora eu quero. Eu quero viver isso, eu quero viver pra isso, eu não quero mais trabalhar para banco. Enfim, já tinha passado isso com meu pai, falei assim, ó, não me importo com dinheiro, não é o que me dá medo. A minha esposa é engenheira civil, eu estudava engenheira de obra mesmo, né, nesses prédios aqui que tem na zona norte de Joinville. Amava isso. E por outro lado também eu sempre tive uma ideia dentro de mim assim, a hora que Deus me chamar e for a vontade dele, eu e a minha casa vai servir. Eu nunca quis assim, sei lá, vou trabalhar para obra e a minha esposa vai trabalhar no secular, não. Acho que também como ministério, tudo que a gente viveu lá no começo da cena, a gente aprendeu muito sobre isso, sobre família. Família pastoral, né? A família pastoral. Eu já ouvi algumas vezes pessoas falando assim, tu tem que separar o teu pai do pastor, né? Aquele é pastor, aquele é pai. Cara, isso não existe. Não existe. Isso eu falo com todo filho de pastor que passa por algumas coisas, eu falo, cara, a primeira coisa que nós vamos mudar dentro da tua cabeça é isso. E tu tem que se impor para tua comunidade, para a comunidade entender que sim, cara, o meu pai é meu pastor e meu pastor é meu pai, e isso não vai mudar. Porque se tu tens os ônus, tu também vai ter os bônus. Eu lembro porque uma vez tinha há bons anos atrás, tinha iluminação e não podia mexer e tal, e eu mexi. Aí o cara falou assim na reunião de líderes, pô, porque tu é filho de pastor, tu mexeu. Cara, eu falei assim, quer saber? Mexi porque eu sou filho de pastor? Sim. Porque eu passei fome por causa dessa igreja, porque eu também sou filho de pastor. Então agora que tem um canhão de LED, eu vou mexer. Porque eu sou filho do pastor. É verdade, né? E a igreja machuca o filho de pastor nesses momentos, sabe? É verdade. Porque na hora da passar fome, da necessidade, de ver, sei lá, o pai sendo julgado por algo que não cometeu, o cara, ele tem que arcar com isso. Mas na hora dele ter algum benefício, algum plus. isso, por ser o filho do pastor, ele não pode. E tá errado, cara, porque é isso que eu tô falando, assim, não tem como tu dizer assim, ele aquilo ali é o pastor, o resto da casa não, pode viver um secular, pode viver não existe. Essa ideia do secular no meio gospel brasileiro é errada, né? É errado. Não existe o secular pro crente, cara. Não existe visão, também creio nisso. Não, ou tu é crente o tempo todo, tu não é em nenhum tempo, né? A música secular, não existe isso. Existe música que tu sabe que vai te edificar, que não te faz mal, e a que te faz mal. Entendeu? Até porque tem música gospel que eu acho que às vezes faz mais mal do que... Preferível desligar o rádio às vezes. Exatamente. Com sabor de mel. Isso. Exatamente. Tem coisa que é mais antibíblica do que, sei lá, né? Tu cantar o menino da porteira. É verdade. Não é verdade? Então, mas lógico, né, brincadeira à parte, você fala pra galera lá, quando lido com jovens, falo, cara, tu pode ouvir o que tu quiser, mas para e pensa talvez dentro do teu carro, ouvir uma música, vou botar lá o secular e uma gospel, tu tá ou tendo um tempo normal, ou tu pode estar um tempo de edificação. Essa é a diferença só, né? O quanto tu quer dele, né? Mas, enfim, voltando, então foi assim, cara, então foi a partir desse dia, eu tive essa experiência com esse menino, assim, né? Que não fui trabalhar porque estava ruim. Então fui comprar o remédio, fui no médico, ia pra casa, resolvi atender ele e ali foi o meu remédio. E ali eu botei tudo em Deus, assim. E, enfim, aí é uma história um pouco mais longa, mas Deus realmente me levou pro ministério, assim. Deus me concedeu de como eu pedi pra ele, sabe? Que ele me levasse, me colocasse nesse lugar, assim. E foi muito bom, cara. Tem sido, assim, dias gloriosos. Eu falo, não recebo, né? O que eu já recebi. Imagina, eu trabalho num banco e minha esposa é engenheira. Na época a gente não tinha ainda Valentino, então era só nós dois. E na época eu ganhava 13, 14 mil junto, nós dois. É muito dinheiro. Até hoje, imagina, né? Tô falando isso há mais ou menos 10 anos atrás, né?
Pra 2, né? Casal jovem. Por isso que eu te falei, por isso que eu engordei, cara. O que a gente fazia, a nossa diversão era comer, cara. Versão do crente, né, cara? Exatamente. Versão E do crente crente é com comer. dinheiro, mano, aí tu come. Saguadinho e Não, Coca-Cola. Tanto que a gente fala assim, poxa, né? Às vezes a gente pensa assim, cara, às vezes, poxa, a gente podia ter comprado, né? Ah, hoje eu comprei uma casa, glória a Deus, assim, mas tinha um apartamento menorzinho. Eu falei assim, a gente podia ter comprado um apartamento maior, podia ter outro. A gente podia, sei lá, comprar um terreno na praia nessa época. Não, cara, mas a gente Comia. ia, cara. A gente se divertiu. Isso é fato, cara. Também não existe arrependimento, não sabe? existe, não. Então, Nem investimento. cara, eu falo assim. Eu tô com um saldo grande. Uma coisa uma coisa eu falo, cara. Uma coisa eu falo assim: é melhor tu gastar com comida do que com remédio. É verdade. Cara, eu parto desse princípio. Óbvio que tu tem que ter sabedoria, né, no teu dinheiro, mas eu sempre falo pro pessoal assim, eu brigo muito ali com alguns meninos meus que são casados, às vezes que eu vejo que a mulher tá há mais de um ano com o mesmo tênis e ele não compra porque ele tem que guardar dinheiro. Fala, cara, pelo amor de Deus, cara, pode ser miserável. Né? Teu Deus é o dinheiro ou é o Senhor? Se teu verdade, Deus é o isso aí. Senhor, cara, tudo bem. Tu talvez não vai comprar um par de sapato todo dia pra ela, todo mês. Mas assim, cara, né? Por favor. Acorda, né? Até também, enfim, mas é isso. No final do dia é o senhorio, né? Pra quem a gente tá servindo, né? É isso aí, total. Exatamente. Mas aí foi assim que Deus me levou pro ministério, né? Cara, e assim, essa decisão, claro, tu contou ali, mas é uma decisão complicada, né? Porque, tipo, é uma mudança financeira muito grande, né, cara? E foi só você, Gui, ou a tua esposa também daí deixou de... Aí ela saiu primeiro. Aí ela... A gente começou a orar. Eu falei, então, se Deus tá no negócio, Deus tá nos direcionando, tu vai sair primeiro. E, cara, por mais que eu ganhava bem, óbvio que ela ganhava mais. Entendeu? Então, o corte dela já foi bem forte pra gente. Mas eu sempre falei pra ela, não, eu sou sacerdote da nossa casa. Se for pra servir o ministério, a nossa casa. Deus vai me dar condição de sustentar a nossa casa. Eu falei, não quero que tu tenha nunca o sentimento de, tipo assim, tô trabalhando aqui pro meu marido, sei lá, brincar de pastor, ou tá em casa lendo a Bíblia, orando, não. Se for pra gente estar em casa lendo a Bíblia e orando, nós vamos estar junto nisso, né? Então ela saiu primeiro, e depois eu. E eu lembro quando aí, eu posso falar assim, números, porque eu falei, né, do que eu ganhava. Quando eu começo daí na igreja, eu comecei a ganhar R$1.500, cara. Nossa! Então eu tô falando, é real, a gente foi pela fé. E meu pai também sempre teve isso, sabe? Apesar, como eu falei, né, daquela coisa do filho e tal, mas o meu pai, ele orou muito, pegou o conselho já com os pastores que já estavam e decidiram. E, cara, eu entrei como qualquer um obreiro que, na época, né, hoje eu sei que a gente já também, já para quem tá começando, a gente consegue ajudar com mais. Mas não é porque eu era filho do pastor que eu ia ganhar mais, não. E cara. é justo, né? Então, R$1.500, cara. Então a gente saiu de um padrão de vida. Nossa. Mas eu falo assim, ó, o mais surpreendente, cara, é que nessa época do banco, por exemplo, né? O PR lá que a gente brincou, cara, você ia com jovens, mano, eu pagava, pra quem não tinha dinheiro, eu pagava a conta de todo mundo, né? Ia todo mundo, não tinha, cara, eu não vou comer porque eu não tenho dinheiro, cara, pelo amor de Deus, cara. Isso não é essa igreja, tu vê teu amigo ali, cara, não vai deixar ele estar pro rolê por causa do dinheiro? O pessoal do mundo faz isso, mano. A igreja às vezes não faz, eu acho uma vergonha. Eu falei, não, cara, vamos todo mundo junto. Meio, pô. É isso mesmo. E, cara, depois dos 1.500, mano, a grande verdade é, nada mudou. Nada mudou. Sempre foi pela fé, mas nada mudou. Meu padrão de vida não mudou. Eu nunca deixei de sair pra comer, pra passear com a minha esposa. Teve um período de perrengue um pouco mais difícil, mas foi mais rápido, porque eu também acredito assim. Eu sempre falo, né, sobre os filhos de pastor. Eu falo assim, cara, vamos tentar olhar pelo lado bom. Teu pai já cavou um buraco que tu não precisa cavar. Com certeza. Porque enquanto ele cavava, tu também tava lá com ele ajudando. Sei lá, ele jogava no carrinho de mão e tu tinha que jogar o barro pro lado. Então, eu falo, cara, eu sou a 4ª geração na minha família. Eu sei que muitas coisas do que eu vivo hoje, cara, foi plantado, cara, pelo meu bisavô. Eu só desfruto disso. Né? Mas eu preciso aceitar. Eu aceito o meu chamado, aceito o ministério, né? E desfruto disso. Então,
Eu falo assim, um pouco do perrengue que eu passei nessa época foi pela minha esposa, porque ela nunca tinha passado essa prova de entender, de viver pela fé. Cara, eu já vivia, entendeu? Então, para mim, o meu trabalho nesse período não foi eu e a minha fé, foi a fé da minha esposa agora, da minha outra metade da carne, né? Que não tinha passado por isso ainda. Então, com a minha esposa, Deus fez esse processo, né? Mas foi muito mais tranquilo, sabe? E foi muito bom, assim. Essa parada que tu falou aí de gerações, né? E assim, a importância, existe uma importância muito grande no discipulado familiar, né? Tipo assim, pô, a gente discipular os nossos filhos, porque, cara, a gente corta caminho, imagina, tudo que Deus vai me ensinando, que eu vou tendo vivência de evangelho no dia a dia, se eu conseguir passar isso pro meu filho, cara, ele corta muito caminho, né? Muito, cara. Ele vai, que a gente falou, não vai precisar cavar os mesmos buracos, ele já vai estar na frente. Às vezes a gente vejo que existe uma deficiência muito grande nessa área. Às vezes a gente se importa muito com cuidar de outras pessoas e não da nossa família. E isso é muito grave, cara. Muito, cara. Quando eu falo sobre isso, paternidade, tá? Eu falo. Cara, não foi um homem de Deus. Sim. Imagina, ele era o cara santo, né? No meio de uma geração totalmente corrompida, cara. Que tipo, Deus ao ponto de querer acabar com tudo, né? Aí tu olha assim, cara, como é que numa geração tão tenebrosa como essa, um homem consegue se manter santo, cara? Como? Né? E aí tu vai olhar, o pai de Noé era Lameque. Lameque, quando Noé nasce, a Bíblia só vai citar uma coisa. E Lameque, ele libera uma palavra sobre Noé. E ele fala assim, esse meu filho vai nos consolar da terra que o Senhor amaldiçoou por conta dos nossos pecados. Ele é um pai de destino, então Noé tinha um pai de destino. Liberou uma palavra sobre o filho. Poxa, mas com quem Lameque aprendeu isso, né? Porque numa geração já dessa, pai de Lameque, o avô de Noé, era Matusalém. Andou com Deus. O homem que mais viveu sobre a terra, 969 anos. Um homem que, né, que a gente fala assim dos princípios imutáveis, né? Os 10 mandamentos, eles são princípios imutáveis de Deus, né? Por exemplo, não matarás veio existir com Moisés, mas, né, Caim matou Abel e pagou o preço por isso. Então, não matarás já era não matarás antes da lei, sim. né? São leis imutáveis. Então, por isso que eu falo, e também o honrar pai e mãe, cara, desde o princípio. O cara que honra pai e mãe, ele tem a vida prolongada. Então, cara, ninguém honrou mais pai e mãe, na minha visão, do que Matusalém. Aí, quem era o pai de Matusalém? Enoque. Um homem que andou com Deus. Aí, quando a gente olha assim, cara, o bisavô de Noé era Enoque. Será que Noé realmente foi escolhido aleatoriamente do nada? Deus simplesmente olhou para a terra, tá tudo acabando. Achei um cara. Eu digo para ti, cara, que Noé ele foi escolhido em Enoque. Eu brinco assim com o pessoal, eu falo assim, eu imagino Deus sentado com Enoque assim, falando assim, cara, eu te amo demais, tu é meu amigo, tu não vai passar pela morte. Tu não vai passar pela morte. Mas assim, ó, vou fazer o combinado contigo. Eu gosto tanto de ti, através da tua linhagem, eu vou dar continuidade. Porque essa raça aqui não dá mais. Vamos ter que mudar as coisas, mas através de ti nós vamos continuar. Tu topa? Eu topo. Então tá, então vem comigo. Sabe, eu faço a brincadeirazinha, mas eu imagino. Então Noé, cara, ele foi assistido por Deus. Então, né, desde Enoque, os seus filhos foram assistidos por Deus para esse momento, sabe? Então Deus, ele é um Deus geracional, né? Faz muito sentido o que tu falou, concordo contigo, né? E é por isso que eu falo assim, então hoje que muito do que eu vivo hoje, eu sou um cara que tem muita consciência disso, assim, eu sou privilegiado, entende? Eu sou privilegiado, óbvio que eu tive que ter a minha decisão de dizer, eu quero continuar, eu oro, trabalho nos meus filhos para que eles continuem também isso, né? Mas por outro lado, quantas vezes eu me pego, às vezes, no chuveiro ainda chorando e falo assim, Deus, por que eu? Por que tu insiste tanto em mim? E, cara, no final, o que a gente tem? Se não for a misericórdia dele, se não for a graça.
ele não, né, não tivesse me escolhido, ele me escolheu pôr nessa família, né? Então, eu sou, cara, agraciado por isso, sabe? Essa é a verdade. Amém. Impactante. É. Ô Gui, esses dias tu trouxe uma recordação ali pra nós. Há Uhum. poucos dias atrás tu estava numa viagem missionária na África, continente africano. Uhum. O que se faz numa viagem dessa? Uhum. O que acontece? Você já falou que ocorre alguns testemunhos de cura, libertação e tudo mais, mas Uhum. qual é o trabalho de vocês lá Sim. no O que todo? vocês têm atuado hoje em dia. Uhum. Então, até essa viagem foi para Guiné-Bissau. Guiné, tem que dar uma olhada, é porque esse ranking não estava atualizado quando eu vi, mas a última vez que eu vi ele era o quarto país mais pobre do mundo. O que significa o quarto país mais pobre do mundo? Vou dizer para vocês. Quando eu cheguei no aeroporto não tinha energia elétrica. No aeroporto? É. O único aeroporto do país. O único asfalto que existe no país liga o aeroporto em linha reta à casa presidencial. No país. O único asfalto do país. Meu Jesus. A energia elétrica que existe no país é fornecida por um barco atracado, um barco da Turquia, que queima óleo e fornece energia para a cidade. E acaba a energia várias vezes do dia. Várias vezes do dia a gente ficava sem energia. Esse é um país muito pobre. É isso, cara. Eles não produzem praticamente nada. Tudo que eu consumi lá vem de fora. Coca-Cola, eu comecei a rir. Eu falei assim, todo dia eu tomava Coca-Cola de um lugar diferente, cara. Um foi feito na Turquia, outro foi feito em Portugal, outro foi feito na Espanha. Assim, Importação. tudo importação, tudo. É aquela coisa, 1% rico porque tá no poder do governo, o resto abaixo da miséria. O islamismo, né? Reinando, muito forte. E também... agora fugiu o nome, mas a religião deles lá, tribal, né? Também muito forte, como o voodoo, essas coisas assim. E, cara, essa viagem em si foi para reconhecimento de território. Né? A gente foi conhecer um projeto lá que já existia, que parou, né? Que não estava mais em atividade, numa ilha. Guiné-Bissau são 50 ilhas, 50 arquipélagos de ilha. E numa dessas ilhas a gente foi. Cara, eu fui assim, ó, a gente ficou 14 dias lá, dormi em barraca, tomei banho com Caneca. caneca, né? Comia uma vez no dia o peixe que eles conseguiam. Cara, eu emagreci um monte. Eu vim bem mais magro. Só que já dei conta de engordar tudo Vocês de estão volta. precisando Já, de né? missionário lá. Vai lá, ué. Sim, até porque o pouco que tem pra comer, né? Na hora que tu vê o que tu vai ter que comer, é bem Nossa. difícil. Bem difícil. Mas, cara, foi impactante, assim. Depois eu posso mostrar fotos pra vocês, assim. Teve uma menina mesmo. Ela tinha a idade da Valentina, da minha filha. Cara, a hora de eu ir embora, ela ficou muito apegada a mim, assim, durante esses dias. Na hora de ir embora, ela começou a chorar. Eu não queria que eu fosse embora, assim, sabe? Porque recebeu amor, enfim. Só tinha mãe, o pai abandonou. A falta de paternidade, né? A idade da minha filha, cara, me quebrou, me moeu, assim, no jeito. Eu já fui algumas vezes pra África, assim, né? O difícil, assim, quando tu vai pra uma área dessa, principalmente quando a gente tá fazendo essa parte de reconhecimento de território, né? A primeira vez que eu fui foi pra Morumbala, que é em Moçambique. E a gente parava no aeroporto antes, em Quilimane. O cara lá veio 2 meninos brincar com a gente. Pedir dinheiro e tal, e a gente brincou. E eu brinquei um monte com um deles lá e tal. E aí eu falei assim pro líder da expedição, enfim, a primeira vez que eu tava indo pra lá, eu falei, cara, não tem como a gente fazer alguma coisa pra essas crianças, né? Sei lá. A gente tá em outra cidade, mas tu não tem nenhum pastor parceiro aqui. Ele, cara, não tem. E não dá pra levar junto, não tem o que fazer, cara. O cara não tem o que fazer. Cara, daí eu peguei dinheiro que eu tinha, falei assim, cara, isso aqui vai manter, eu sei que é dinheiro pra manter ele se ele soubesse usar por muito tempo lá, né? E pra eles, e tipo assim, ó, crianças órfãs mesmo, morador de rua, entendeu? Lá isso é normal.
E aí eles pegaram, assim, ó, tipo, dividiram, assim, sabe aquela coisa? E eles têm muito isso, tá? A criança africana é incrível. Eles cuidam do outro. Não existe egoísmo neles. Tanto que a gente, quando divide a comida, é muito engraçado. Os mais velhos servem os mais novos. Aquele que não sabe comer sozinho, o mais velho põe no colo dele, e eles comem com a mão, né? Aí ele pega uma porção, dá pra criança, pega uma porção e come. Cara, te ensina tanto. Te ensina tanto, porque talvez a gente pense, né? Aquela coisa da ideia do pirão é pouco, meu, né? Ou, Farinha é como pouco, é, meu a pirão farinha é primeiro. pouco, meu pirão primeiro. Não, cara, é surreal, assim. Enfim, eu brinco assim, mas tu apanha do começo ao fim da viagem. Eu digo, é uma viagem missionária, todo cristão tinha que fazer uma viagem missionária, tinha, tudo. Porque é uma pregação prática, entendeu? Na vida de um cristão. Inclusive, convido vocês, cara. Uma hora, se vocês quiserem ir junto, tô convidado. Vai ser incrível ter vocês comigo, de verdade. E aí, a hora que esse menino saiu, cara, aquele dinheiro, eu não tinha visto quando tava brincando com ele. Atrás, ele tava usando um shorts. O shorts estava assim, a parte de trás, assim, no tecido rasgado. E, né, o bumbum dele, assim, todo de fora. Ele devia ser uma criança de uns 7 anos de idade, assim. Cara, quando eu olhei aquilo, cara, eu comecei a chorar, cara, não aguentei, cara. Eu falei. Ele tava expondo a vergonha dele, mas pra mim é como se estivesse expondo a minha, sabe? A da igreja, assim. E. Cara, então. É difícil. Mas, uma coisa que eu aprendi é. Infelizmente, a gente não pode abraçar o mundo. E tem mais uma coisa: a gente não pode se mover por necessidade, mas por propósito. Necessidade vai ter até que ele venha. Verdade. Ele mesmo fala, né? É. Os pobres Sempre sempre estarão com vocês, mas Isso. ele, né? Exatamente. Então, eu entendi isso. É uma parte difícil, tá, pro missionário. Imagino que Mas sim. o missionário, ele precisa entender. Ele precisa entender que ainda que é um grãozinho, mas onde Deus mandou ele botar o grão, ele tá cooperando com o reino, os que hão de ser salvos, sabe? E é isso. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas a nossa ideia sempre é de transformação. Por exemplo, a gente começou um projeto agora em Portugal. Isso que é legal também, cara. A gente trabalha. Eu não vejo, como falou, né? Não é só o que é pobre. Não, missão, cara, é tu ganhar vidas. Não importa se é a rico, se é classe social, pobre. né? Não importa. Almas. E toda alma tá sedenta, cara. Tá sedenta. E a gente tá indo pra uma cidade. A gente começou o projeto agora em Serpa. É uma cidade de Portugal, que é do Alentejo de Portugal. É o interior. É onde tem as uvas. Esses óleos. Esses azeites de oliva que a gente compra aqui de Portugal, tudo é dessa região. Eu passei pela fábrica do Galo, outra fábrica bem famosa que a gente. Eu passei por umas 3 fábricas bem famosas aqui no Brasil que a gente consome os Azeite azeites. de oliva. Isso, deles lá. É dessa região. Então é uma região bem, imagina, rural, né? E serve para uma cidade milenar, assim, antigaça. Tem um castelo, os muros da cidade e tal. E a própria palavra serpa vem de serpente, que dizia que antigamente era uma serpente alada, que protegia os aldeões e não sei o quê. Deus até me deu uma palavra profética a respeito disso. Mas em nome de Jesus nós vamos mudar o sentido dessa palavra. Nós vamos falar que essa serpente vai ser igual Moisés levantou a serpente no deserto. Nós vamos fazer isso. Nós vamos levantar serpa em Portugal como uma serpente para que as pessoas vejam Jesus. Vai olhar para aquela cidade e falar assim, ó, como... Sabe aquela ideia assim, ó, pode ver alguma coisa boa de Sim. serpa? Aham. É isso que vai acontecer lá. Nós estamos criando nisso. É uma cidade pequenininha, a maioria é idoso. Os jovens, a maioria, quando tem idade para estudar fora, vai para fora, que é uma cidade pequena. E é o maior índice de suicídio de Portugal. Caraca. Tanto que foi muito engraçado, cara. A gente encontrou com alguns pastores em Portugal, brasileiros e tal, e até pra gente ter algumas orientações, ver essa questão de documentação, tudo. A gente sempre busca conexões, né, cara? Isso é importante. E a gente sempre ouve dos caras, pô, cara, por que tu vai lá pra Serpa, cara? Conta aqui em Lisboa, aqui vai dar bom, aqui não sei o quê. Cara, não é essa visão, cara. Tu não tá entendendo. Eu não tô abrindo uma igreja pra dizer que tem uma igreja num país ou pra ganhar dinheiro. Cara, é vidas, é propósito, e Deus nos enviou pra lá, cara. Então a gente fez reconhecimento, a gente fez 2 viagens de reconhecimento de território. E a gente monta a estratégia. Qual que é a nossa estratégia? A gente montou um restaurante lá e a gente consagrou um casal de pastores que
que eram meus, eu tava treinando já eles. E a gente viu esse casal. Eram aqui de Joinville. Daqui de Joinville, aham. Eles estão lá agora. Em cima é a casa, embaixo é o restaurante. Perfeito, assim, sabe o lugar? Cara, lugar lindo, assim. É uma rua que ela foi fechada para não passar carro, então as mesas do restaurante ficam na rua. Antiguíssimo, Massa. certo? Lindo, hã? Antiguíssimo lugar do céu. Antiguíssimo, super, super. Mas é lindo, cara. E os donos eram velhinhos, queriam, tipo, alugar para poder se aposentar. Enfim, a gente, agora, sábado agora foi a inauguração. Os velhinhos foram de manhã, de tarde e de noite, os donos choraram, ficaram emocionados. Vários velhinhos foram, e jovens foram. E os velhinhos falando assim, ó, cara, jovens, vocês eram do Brasil, vocês são jovens, porque o casal é jovem, assim, né? Eles têm 27, 28 anos, mais ou menos. E vocês estão acreditando na nossa cidade, vocês estão investindo. Não tem igreja? Ou tem, tipo... Tem uma igreja, que o pastor, inclusive, é brasileiro, é uma igreja portuguesa, Aham. e o pastor é brasileiro que tá lá. Esse pastor, quando a gente tentou conexão, o cara, vocês são loucos, não dá nada. Olha só. Não, cara, terrível, 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 terrível. A gente tem muita história, cara. Quando a gente vai pro campo, a gente encontra... Pois é, eu ia perguntar ali, porque é uma curiosidade enorme que eu tenho, assim, falando desses países, porque querendo ou não, quando se fala de África, ali muitos países são comunistas, né? São países que... Sim. Como é a estratégia para ir para um país desse? Como que vocês estudam, se sentam ali, fazem, né, dividem, vamos para tal país? Como que vocês decidem isso? Sim. Após isso, quem vai com vocês? Você falou ali, cada viagem a gente procura levar uma equipe. Uhum. O custo disso é dividido, cada um paga o seu. Tipo assim, Uhum. Guiné ali que foi agora, qual o custo para chegar num lugar desse, né? Sim. E quando chega lá, várias perguntas de uma só, né? Sim. Como mas vamos lá. como é a aceitação, principalmente das autoridades, né? Porque Sim. como eles veem isso, alguém que está vindo aqui pregar o evangelho, vem trazer algo novo para o povo, às vezes vai mudar a cabeça desse povo, enfim. Como é todo esse contexto? Ó, por exemplo, vamos lá, Portugal, nós entendemos, a melhor forma de eu ganhar um português para Jesus, como eu vou chegar no português? Eles têm vergonha de entrar na igreja protestante. Até nessa cidade, porque a igreja protestante que tem agora é essa, a outra que existiu fez a teologia da prosperidade, roubou um monte de gente, Eita. e uma outra o pastor abusou Meu de Jesus. criança. Então pensa num negócio que tá manchado na cidade. Então ele falou, cara, porque ele é cafeteria barra restaurante, sabe? Então é a forma da gente porque a gente traz os caras, né? Os nossos pastores vão atender eles, e ali tu vai gerar o diálogo, tu vai gerar amizade, é a forma, né? Só que Portugal é um país cristão, então não existe, vamos botar a perseguição religiosa, né? Apesar de que a Europa em si hoje está se tornando bem perigosa por conta do islamismo. Tem muito islâmico, cara, por toda a Europa hoje. Eu multiplico. Isso. Agora, por exemplo, Guiné-Bissau faz parte da janela 1040. Já viu falar da janela 1040? sim, Então, sim. faz parte. Mas se tu quiser explicar, pode explicar. Sim, a janela 1040, ela é levantada pela Portas Abertas, que eu, inclusive faço parte da equipe lá. Tem um negócio chamado Underground, que é um acampamento que de simulação à igreja perseguida. Fica de 3 a 4 dias, dependendo do final de semana, em simulação, cara. E tu sofre mesmo, tá? É psicológico, é bastante coisa, assim. E eu faço parte dessa equipe. Eu primeiro sofri, depois eu virei o terrorista, né? Mas é bem bacana, assim. Eu aconselho vocês a fazerem. Eu trouxe para Joinville, mas quem sabe a gente traz outra para Joinville. Mas sempre em São Paulo é feito, né? Tem pelo menos 2 vezes no ano, assim. É bem bacana. E o Portas Abertas, ele desenvolveu, né, uma lista, né, dos países, né, mais perseguidos. Faz uma lista do 0, né, do 1 ao 193. E a janela 1040 fica ali, né, no norte da África, que é o local, né, de maior perseguição religiosa, onde realmente, assim, cara, enfim, depende do país, tu levar a Bíblia, tu já é morto, acabou, entendeu? Guiné tá dentro da janela 1040, mas ele é o país dentro da janela 1040 mais tranquilo, entende? Então, por exemplo, o governo aceita a igreja cristã, só que depende da cidade, do local que tu tá, mas tu esteja a igreja ali, tem um monte de alto-falante e dá a hora das orações dele, começa tudo é obrigado a ouvir os caras orar.
entendeu? Ainda que existe a igreja cristã, existe um... Tu sente um ambiente que tu tá assim, ó, tu tá sendo oprimido. Tu tem que saber se tu tá pisando em ovos ali. Tu tem que saber como tu tá pisando, sabe? Num ambiente. A gente passou por um sufoquinho agora nessa viagem, assim. E quando eu fui pra Moçambique, a gente foi parado com um homem, cara armado com metralhadora, AK-47, no meio do mato, assim, de madrugada, a gente indo pra cidade, os caras pararam a gente, aí tivemos que dar dinheiro pra poder passar. Mas o que a gente faz? Quando a gente tá indo pra um lugar desse, sempre, cara, isso é uma coisa, eu vou te falar assim, ó, que eu acho também maravilhoso em ser cristão. Aonde tu for, em qualquer lugar do mundo, que tu achar um crente, tu vai ter uma cama, tu vai ter uma casa. Isso, cara, é só a gente que tem. É só o cristão que tem isso. É incrível. Eu tenho irmãos de outras nações, de outros lugares do mundo. E irmão, ele me recebe na casa dele como tipo assim, cara, que alegria de te receber. Sabe? É incrível, porque gera uma conexão espiritual. E nós somos família em Cristo, nós somos um. Então, toda vez que a gente vai, a gente procura o cristão daquele lugar. Entendeu? Então, a ideia sempre, a estratégia primeira sempre é essa, né? Tu conseguir contato. Às vezes não é exatamente o local que tu quer, mas tu tem alguém numa cidade próxima. E esse cara vai te ajudar, vai ser meio que guia para te orientar e te ajudar a gente chegar naquele lugar. Quando tu começa, assim, e sempre entra como turista, tá? Tu nunca vai entrar dizendo assim, eu vim aqui pregar o evangelho, jamais. Eu vim turistar, né? Por exemplo, em Guiné agora, a gente entrou como missionário, porque tinha uma igreja que nos receber, e aí não tem problema. Lá eles inclusive, Guiné gosta da ideia do missionário, porque eles recebem, por exemplo, muito americano, e americano traz dinheiro. Então eles gostam dessa ideia. Mas tem lugar que tu não pode mesmo falar que tu é missionário, tu tem que falar que é turista. Quando a gente quer entrar, não, pô, a gente entrou, então essas primeiras viagens é reconhecimento, como eu falei, vamos ver o que Deus... E aí a gente tem que orar, cara, tudo é oração também, não tem como... Cada lugar geográfico Deus vai nos dar uma estratégia. Mas Deus falou, é aqui. Tá, o que nós vamos fazer? Quando se trata de países perseguidos, cara, eu vou botar assim, 90% das vezes você vai ter que trabalhar com a área social. Eu vou te falar, o brasileiro tem uma graça. Escolinha de futebol, por exemplo. Cara, quer ser missionário, mano? Se forma em educação física, aprende a regra do futebol, porque tu é brasileiro. Teu currículo, ser brasileiro é teu currículo. Eles acham que todo brasileiro joga igual o Neymar. É verdade. Eu já joguei, cara, na África, no Peru, onde eu vou, cara, brasileiro, eles levam a bola pra ti, mano, eles querem te ver. E eu sou perna de pau, mano, mas eu faço umas coisas lá, faz as engraçadinhas, né, as coisinhas que o brasileiro faz, de baixadinha e tal, de pedalar, não sei o quê. Eles, uau! É o máximo, mal saber eles que eu sou um perna de pau, mas é brasileiro. Então, por exemplo, né, a escola de futebol, cara, é um negócio que abre muita porta. E assim tu vai aprendendo. Tem lugar que tu consegue fazer orfanato. Escola também é uma coisa, cara, que dá muito certo. Então, assim, o lado social, a área social, sempre é uma forma incrível de tu alcançar e tu entrar num país, né? Tu começar a trabalhar de uma forma mais efetiva. Tem um conhecido meu que falou também que o jiu-jitsu brasileiro abre muitas portas. Super, verdade, cara. Com certeza. Na parte da Arábia ali, Tu ir como um professor de jiu-jitsu, tipo, jiu-jitsu brasileiro, né? Aí abre muitas portas também. Então essa eu acho que é a maior estratégia. Ou às vezes um missionário que vai sozinho, às vezes como um profissional mesmo. Por exemplo, vou ser professor de inglês, eu tenho tal profissão, eu posso servir também. Sobre recursos, né? Como funciona uma viagem dessa? A gente sempre faz um levantamento estimado, né? Porque não tem como a gente ter uma certeza absoluta, a não ser, por exemplo, o Peru, onde eu já tenho uma base missionária. Eu tenho a base lá, eu tenho valores. Eu vou dizer pra ti, cara, cada um vai ser R$1.500 pra gente comer lá 10 dias. A gasolina do barco, tá tudo dentro, eu já sei.
Mas, por exemplo, quando a gente foi agora pra Guiné, cara, foi tudo estipulado. Só de passagem aérea foi 12 mil reais. Né? Dinheiro da onde? Cara, do bolso, mano. A gente tinha dinheiro do nosso bolso. O que que eu fiz nessa viagem? Eu fui da minha comunidade, porque daí a gente foi em 6 pessoas. Então foi 3 pessoas da cena acho que tem uma cena em Montemor, São Paulo. E foram 3 pessoas de lá. E foram 3 pessoas daqui. Né? Então eu peguei recurso. A gente faz uma oferta ossada também na igreja. Glória a Deus, cara, a gente tem uma igreja assim que eles entendem, mano. Não tem essa. A gente... Vamos pra tal lugar, cara. Todo mundo vem junto com oferta e envia. Porque também a gente tem um jeito de trabalhar muito assim, transparente, cara. Tudo que a gente faz todo mês, por exemplo, essa galera que oferta, todo mês eles recebem um relatório de tudo que tá acontecendo, Legal. de onde tá indo o recurso. Isso é importante também. A pessoa precisa ver, sabe? Fruto. O fruto, É exatamente. respeito pelo contribuinte também. Exatamente. E então daí a gente foi pra lá. Cara, então boa parte eu com a igreja eu consegui pagar, mas nem tudo. Por exemplo, as passagens, falei para foram 2 meninas e eu daqui, né? Falei para as meninas, falei assim, mas cada um vai pagar a sua. Vamos ter que faz lá em 10 vezes lá, 12, o que der no cartão e comprar uma passagem. E vamos orando, vamos juntando dinheiro e nós vamos fazer as ofertas na igreja. Eu vejo mais do que a gente consegue vender de camiseta. Porque, cara, e lá mesmo, como tudo é importado, acaba sendo caro, Imagino que sabe? sim. Sem contar que nessa viagem, por exemplo, na volta, eu fiquei 3 dias ainda em Portugal. Porque faz conexão. Daí eu aproveitei para dar mais uma olhada lá e preparar tudo, porque logo meus missionários estavam chegando lá, esse casal de pastores. Então eu ainda fiquei mais 3 dias em Portugal. Então é um custo. Eu digo assim que essa viagem deve ter custado mais ou menos para nós, assim, uns 20 mil reais, pelo Para menos. cada um. E quanto a que nem um país desse, extremamente pobre, como é que faz comunicação? Celular, internet? Existe? Ou não? Wi-Fi, essas Então, coisas? por exemplo, Guiné-Bissau, né? Aham. Fazem 4 anos que tem internet lá. Agora já tem. Antes, a internet que existia lá era na Embaixada Americana. Na Nossa. verdade, nem embaixada. Eles têm uma casa lá com projetos sociais, porque os Estados Unidos ele quer estar em tudo quanto é país, ainda que não tenha Sim. embaixada. Esses caras, eles são... É incrível, tá? Onde vai tem americano. Tem americano. Eles sabem de tudo, não tem como. Qualquer coisa que está acontecendo no mundo, eles estão por dentro. Tem alguém reportando para Washington. É incrível. E idioma para vocês se virarem lá, daí, tipo, Sim. comunicação? Por exemplo, lá fala o crioulo, é o crioulo guineense. Cara, terrível. É uma mistura de português, espanhol e francês. Nossa. É uma mistura. Então tem coisa que tu entende, tem coisa que tu acha que tu entende e não é o que tu tá entendendo, né? Mas assim, como eu falei, a gente tinha contatos. Então a gente conseguiu a comunidade, uma igreja da capital. Da capital tem pessoas que falam português, porque o idioma oficial do país é português. Português. Mas a maioria não fala, cara. Fala tudo dialeto. É o crioulo. É o crioulo. E ainda tem isso, tem diferença no dialeto de uma tribo para outra. Nossa. Ainda existe isso. Mas então a gente tinha isso, então a gente teve sempre um tradutor, né? Pra poder falar, né? E engraçado assim, daí geralmente o que acontece? O tradutor é uma pessoa e o resto, assim, que tu consegue se comunicar mais e traduzir pra te ajudar é as crianças. Porque daí as crianças dentro do colégio estão aprendendo português. Sim. Entendeu? Daí as Legal. crianças ajudam na comunicação. Peru, quando eu comecei, cara, não falava espanhol. Daí comecei a estudar, né? Eu também falo isso. O cara que é missionário Quer viajar, tem que estudar. tem que estudar. Tem que fazer a parte dele. Precisa. A gente se vira. A primeira vez que eu fui pra Inglaterra também, meu Deus do céu, meu inglês era terrível. Mas eu consegui ganhar 3 meninas pra Jesus. Eu falei, dei um jeito. Consegui pedir um McDonald's, né? Mas é isso, cara. Que massa. E a gente tá lá. Então, essa é a forma que a gente trabalha, né? Quando eu faço essas expedições, assim, quando é um local novo,
né? A gente vai fazer o reconhecimento de áreas, vamos ver o que nós vamos fazer e tal. Eu não abro assim para toda a comunidade, para toda a igreja. Eu levo pessoas específicas, né? A gente ora muito. Por exemplo, essa agora de Guiné foi comigo a líder de intercessão da casa, né? Porque nós fomos lá orar, chorar por aquela terra. E a única menina que foi além dela é uma menina que alguns anos atrás Deus tinha me dado uma palavra a respeito da África para ela. E eu tinha como palavra para ela, falou assim, eu vou te levar comigo para África, né? E Deus sinalizou que era para me levar ela. Agora chegou o momento e eu levei ela, assim. E a menina é missionária mesmo, assim, no talo, assim, preparada. Mas, por exemplo, onde a gente já tem estabelecido um trabalho, aí a gente amplia mais, né, esse leque. Mas como eu falei, geralmente eu gosto de fazer assim, sempre de forma estratégica. Eu não gosto da ideia do tipo, parece que é a missão turística, sabe? Tipo, Sim, vamos sim, lá para sim. tirar foto. Não, tem que ser efetiva. Ainda que não vai ser efetivo como um missionário que está no campo, é óbvio. Mas eu também não desmereço, sabe? A galera que faz essas viagens de 15 dias, 10 dias. Porque tu derrama algo sobre aquele lugar, tu deixa uma graça ali. Desde que tu faça isso, né? De forma estratégica, tu pensa que vai fazer. Por exemplo, eu já fiz só com jovens. E a gente fez um teatro, uma peça teatral. E a gente foi por várias comunidades ribeirinhas pelo Rio Amazonas. Com essa peça. Cara, as comunidades, não só as crianças, os adultos nunca tinham visto uma peça teatral. Ai, que Olha só. legal. Entendeu? E a gente falou sobre um rei, que ele resgatava uma rainha. Tudo falando de Cristo e a igreja de uma forma Que massa. lúdica. E, cara, tu não tem noção. Foi incrível. Tu vai nesses lugares, poucas coisas fazem tanta diferença, cara. Tanta diferença. Foi do futebol. Onde a gente montou nossa base missionária, é uma ilha bem pequenininha no Rio Amazonas. É uma comunidade que tem quase 200 pessoas. E tem uma canchinha de futebol lá. Onde tu vai também, sempre vai ter um campinho de futebol, cara. Em qualquer lugar do mundo. Isso é engraçado também. Aí tinha um campinho lá. E a gente fez, cara. Botamos brasileiro pra jogar futebol contra os peruanos lá. Aí o que eu fiz, cara? Eu tenho um megafone daquele potente, meu. Grande o negócio, cara. Eu levei junto. Eu falei, porque a gente é doido. A gente faz umas coisas bem doidas, assim. Eu levei daí, cara, e nesse campo tinha uma torre feita de madeira, eles fizeram uma torre alta assim pra tu olhar todo o rio e tal. E, cara, quer saber? Eu vou narrar esse jogo. Igual é feito narração no Brasil. Eu subi com o megafone, cara, e eu comecei a narrar. Cara, começou a vir a comunidade inteira assistiu o jogo de futebol. Virou festa pra eles, entendeu? Da hora. E eu narrando lá, cara, e aí, né, o apóstolo Muracava, que é do Mevan, eu e ele que temos esse projeto junto lá no Peru lá. E aí ele é bem gordinho, assim, né? Jogando, daí. E bola fala pelota, né? Pra eles, não é bola, né? Daí eu falava, uma pelota correndo atrás da outra pelota. Cara, e eles riam, assim. E a gente, né? Aquela coisa do brasileiro, da resenha, do tirar uma piada. Foi a festa deles. Top. Depois, olha só que legal. E a gente ganhou, óbvio, né? Brasileiro, né, mano? Então, Se lá pra perder também Não, é né? sacanagem. E o Mura é gordinho, mas joga bem pra caramba, cara. O Muracão joga. E eu, perna de pau, né? Fui lá falar, né? Fui cada um no seu lugar. Mas depois eu chamei eles e tal. E os guri tudo jovem, assim, que jogou com a gente, cara. Não foi tão fácil, né? Porque tinha bastante gente jovem também na nossa equipe, assim. Mas os meninos não tem muito o que fazer, eles passam o dia inteiro na verdade com a bola, né? E aí eu falei assim, cara, sabe qual é o maior segredo dos jogadores brasileiros? Depois do futebol. Tentei todos eles. Falei assim, que o brasileiro é um povo cristão. A gente carrega Jesus. A maioria dos jogadores, antes de entrar no campo, eles fazem oração. Os times, eles se reúnem, eles pedem pra Deus abençoar eles. Cara, eu preguei Jesus depois de uma partida de futebol. Né? Então, a gente sempre faz isso. Então, a gente vai levar uma equipe. Como eu falei, uma equipe da saúde, uma equipe disso, daquilo. E aí eu passo o valor, cara. Nós vamos pra tal lugar, quer ir? Aí, passagem aérea, eu tenho já um cara aqui de Joinville, muita gente boa, cristão também. E ele sempre me ajuda. Falo, cara, compra com ele. Eu sempre peço pra galera comprar com esse cara, porque
A gente passa por alguns perrengues, cara, também. Aeroporto, cara, tu tem que entender uma coisa engraçada, tá? Eu falei pras meninas, se preparem, porque tu não tá viajando pra turistar. Tudo que tu pensa que pode acontecer, cara, contigo, missionário, no teu voo, no teu avião, com os Vai comissários, acontecer. vai acontecer. Então tu precisa de alguém aqui no Brasil que te ajude. Um Mala, suporte. perder. Então, todo missionário que vai comigo fala, cara, faz seguro, é obrigado a fazer seguro. Porque é muito melhor tu ter seguro, cara. Porque tu tem um seguro, cara, o seguro ele agiliza tudo pra ti. Se tu perde a mala, faz acontecer a mala aparecer do nada. A gente perdeu mala agora, aconteceu um monte de coisa, cara. Então, tu precisa, sabe? Então a gente faz tudo com ele. E ele é o cara que, assim, ó, eu tô em missão, cara, é incrível. Ele fica antenado. Se é 4 da manhã, e sei lá, onde eu tô é meio-dia, mas pra aqui é 4 da manhã, ele vai me atender. Entendeu? Então vale a pena, assim, tu ter todo um respaldo aqui também pra isso, né? Aí eu falo, ó, cada um compra passagem aérea e eu passo, ó, a ideia é gastar tanto, né? É isso que eu quero pra missão. E, professor, e dar dinheiro pra missão em si, né? O povo tem que dar? Não. Eu tava falando assim, cara, o cara que vai pro campo, ele mesmo, depois que ele tá lá, mano, ele vai ter algo que ele vai ser, pô, pastor, eu vi isso, eu quero agregar com isso, eu quero agregar com aquilo. Eu brinco, a gente viajou com um empresário que ele já faleceu. E do Rio Grande do Sul, cara. E quando a gente ia pro Peru, no começo, a gente comprava frango, né? Peito de frango e tal. Botava na caixa térmica com um monte de gelo e levava pra selva. Cara, quarto, quinto dia, cara, aquela água já tava verde já tava meio fedendo. Aí fechava o olho, fazia de conta que não era nada e comia, né? Eu como goró, sabe aqueles vermes da madeira? Ixi, eu comi já isso muitas vezes na minha vida. Muitas vezes. Normal, cabeça de macaco já comi, jacaré. Cabeça de macaco. Sim. Cabeça de macaco é a cabeça de macaco de fato? É, literalmente, tu come o cérebro. Eles te dão a Eita, cabeça e coisa tu. boa. Aham. É. Sangue e fogo. Não, bastante coisa assim já passei. Mas tudo tu vai aprendendo, cara. Por exemplo, aí, esse cara, a gente foi comprar o frango e tal, dele olhou e falou assim, pastor, tu não leva a galinha viva? Cara, enquanto a galinha tá ali viva, cara, ela é a tua geladeira, mano, a carne tá fresca. A gente olhou um pro outro, assim, pô, cara, porque não é verdade, então comendo frango azedo à toa. A gente começou a comprar as galinhas vivas, entendeu? Então, eu falo, cara, todo mundo que vai, mano, toda viagem é algo novo. Cozinheiro junto, né? Matar. Não, tipo, a gente faz experiência com a galera jovem que tem uma experiência no campo, eu faço eles matar as galinhas. Cara, vamos aprender. Isso tudo faz parte, Que sim. massa. Aí, por exemplo, a comida. E aí, cara, mano, eu já me lasquei muito. A gente vai pras comunidades. Primeira vez que eu fui pra lá, mano, tive que comer um pato cru, mano. Cru. A coxa ela me deu, eu engoli a pele inteira, assim. Pele ainda. Sim. Sério. E comiam assim mesmo? Eles comiam Não, cru? aqueles. Ela até botou no fogo, mas tipo assim, ó, em meia hora tava pronto pra ela o prato. Tá cru, cara. Imagina um pato, mano. Quem cozinha sabe do que eu tô falando. Carne Carne dura dura. ainda. E eu sou chato pra ave, eu sou como um peito, cara. Ela me deu a coxa. Eu ia pregar, tipo, ela quis dar, tipo, a melhor parte, sabe, pro pastor, assim. Cara, Deus te move. Eu tô falando assim, ó, toda viagem, Deus, assim, ó, te ensina muito. Ensina muito. Primeiro que a filha dela de 5 anos que caçou o pato. Aí ela cortou a cabeça do pato, o pato saiu voando sem cabeça, assim, dentro da casa dela. Sangue jorrando pra tudo Não, quanto é pior é lugar. que tem um tempo que a ave fica... Aí eu vi aquilo e falei, cara, vamos tomar um banho no rio. Daí a gente foi tomar banho no rio, só que a casa palafita, metade da casa já tava na água já, que tava na época de encher. Eu olhei pro Muracá e falei, cara, eu acho que a gente tá tomando banho com o sangue do pato, que a correnteza tá vindo de lado. Ele, será? Quando ele falou será, começou a vir as penas. Eu falei, cara, hoje nós vamos comer esse pato inteiro, não. E aí comi assim. Só que a gente vai mudando. Por isso que eu falo, cara, viagem, Deus vai nos dando algo, nós vamos aprendendo, né? Daí que um dia eu falei, cara, quer saber? Por que a gente não leva comida pra cada comunidade? A gente fala assim, ó, os brasileiros querem cozinhar pra vocês. Cara, imagina, eles vão se sentir honrados, felizes, que tipo, que legal. E a gente sabe que nós vamos comer. Pronto, cara, eu resolvi esse problema. Nunca mais na minha vida eu me lasquei. Entendeu? Porque daí a gente leva a comida, a gente faz a comida, a equipe. Sabe? E a gente. Daí mesmo, cara, quando começou a fazer isso, a gente viu o que a gente comia. Porque a gente pega as panelas deles aí pra fazer. Meu Deus, cara. As panelas, eles. Porque eles mantêm a carne ali ainda, com mosca, coisa. Não tem geladeira, não tem nada. Sabe? Então tu
tudo, cara, tu vai desenvolvendo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Já fui, como é que é? Fui feliz no No pouco, no muito, né? Sei viver com muito. Exato. Sei Porque viver com já vivi com pouco, né? Exatamente. Então, é legal, cara. É legal, assim, tu vai comendo. Experiência, hein? Mas. Sem contar, até tem um negócio chamado Massato, cara. Ó, talvez vai se alongar muito aqui, mas a história também é engraçada. Mas eu tomei sem saber o que era. E resumindo a história, é uma bebida alcoólica Poxa. que eles da mandioca. As mulheres mastigam e gospe. Aí, mastigam e gospe. Aí soca com o pilão. E aí tu toma baba, literalmente. Eita, glória. Yasmin, amanhã você está convidada para começar a fazer viagens missionárias. Você não queria o avivamento? Mas ninguém sabia. Ela ofereceu e existe essa regra. Vai viajar, cara, o que oferece, Tu come. come. Isso é instrução bíblica. Cara, tu dá graça E come. e come. Primeiro Não importa se... 10. Não importa se é venenado, não vai acontecer nada contigo. A Bíblia não me garante isso. Ela me deu essa ordem, cara. Tu só agradece. E come. Porque, né? Se não é uma desfeita, né, pra comunidade. Sim, E a maioria dessas comunidades, cara, a maior forma de linguagem deles sobre agradar, sobre demonstrar, como é que se fala? Honra, algo do tipo, é através da comida. Né? A oferta nessas igrejas, mano, é cacho de banana. Entendeu? É fruta, é o que eles têm pra comer, o que eles trazem no altar do pastor. Porque nem entendeu? tudo é sobre dinheiro, né? Exatamente. E eles dão o que eles têm, né? Exato. Cada um dá o que tem. Cara, é a coisa mais linda, cara. Sério. Imagino que Eu já fui pregar em igreja que eu recebi manga, cara, de oferta. Que eu já recebi banana. Entendeu? O pastor falou, pastor, obrigado por ter pregado aqui. Verdade, cara. E recebi. Imagina. Porque é a oferta. Sim. Você não Entendeu? O receber, princípio, exatamente. É triste, né? Desonra. E não só isso, cara. Isso, eu também falo muito sobre oferta. Oferta, tu nunca pode negar. Porque quando tu nega, é mais do que tu negar de ser abençoado. Tu nega a pessoa de ser abençoada. Também. É verdade. Porque, enfim, vamos botar assim, tu pode até inclusive pegar aquele dinheiro e fazer algo mal, mas a pessoa que deu, cara, ela fez diante de um princípio e ela, cara, ela vai colher, né, disso. Então por isso que a gente, tanto que lá a gente assim, né, muito de ofertar um na vida do outro. Esse ano eu ofertei uma moto, Deus mandou eu dar, eu dei, e a gente é bem doido, dá carro, casa, a gente é assim. E a gente tem muito disso, né, da gente dar, daí o cara, pô, cara, tu vem, não, mano, eu não quero, não. Cara, não me importa, tu vai deixar Deus ser abençoado, aí já virou frase nossa, já, daí tá bom, né? Porque a gente prega muito sobre isso, cara. É né? tão bom dar alguma coisa pra alguém, né? Melhor dar. Eu gosto muito. Cara, e melhor é dar do que receber. Eu fico muito alegre, assim, Uhum. de dar algo, assim, sabe? Uhum. Muito bom. Pastor, a gente ouviu muitas histórias, né? Sim. Acho que podia ficar noite aqui ainda, né? É, legal. Nem né, cara? conta tudo pra nós gravar mais, né? É, claro. Outro dia. A gente tá caminhando pro final aí, mas assim, todos que passam por aqui, a gente pede pra deixar uma palavra no final, Uhum. né? Então, se tu tens algo para ministrar sobre as nossas vidas, porque eu e o Wellington, a gente sempre brinca, né? Os mais ministrados aqui somos nós dois, né? A gente já ouviu muita coisa aqui, muita ministração de 5, 10 minutos no finalzinho ali que falou com a gente. E às vezes uma frase, né? Uma frase, Deus tá assim, me sabe? direcionando nisso. Então, quiser deixar alguma coisa pro público que está nos ouvindo, pra gente aí, Amém. das tuas experiências de viagens, de vida aí que Deus já te deu, fica à vontade aí. Amém. Eu vou te falar só uma coisa, então, sobre o que a gente tá falando de avivamento. Porque eu sou um dos caras que, cara, eu tô ansiando em ver isso no Brasil. Há promessas e eu quero ver isso Creio que acontecer. vai vir. Então, Jesus, o menor versículo da Bíblia é Jesus chorou, né? Após da morte de Lázaro. E a Bíblia, vou resumir tudo aqui. Quando Marta, né? Lázaro morre, Marta, a irmã mais velha, manda avisar Jesus que Lázaro estava doente, ele não tinha morrido ainda. E essas pessoas que foram até Jesus em outra cidade falam: Jesus, Lázaro está doente e tal. Aí Jesus falou assim: essa doença não é para morte, mas é para glorificar, né? O Filho de Deus. Isso é para mostrar, né, que o Filho de Deus
tá aí e tal, e beleza. E aí passa assim, né? Jesus permanece mais 2 dias lá, onde ele estava. E aí Lázaro morre. Jesus sabe em espírito já disso e fala, né, para os discípulos: a gente precisa voltar para a cidade porque Lázaro está dormindo. Aí eles falam: mas está dormindo, ele vai ficar bem. Não, vocês não entenderam. Ele morreu. Daí eles, porque primeiro eles falam assim: mas Jesus, tu quer voltar para a cidade, querem te matar só porque ele está dormindo, né? Ele falou: não, vocês não estão entendendo, ele morreu. Então vamos voltar, né? E inclusive Tomé fala assim: vamos voltar para morrer com ele, né? Porque tipo, vamos lá viver o luto, né? Vamos lá, né, ajudar, poxa, Maria, Marta, a gente ama tanto. E a Bíblia cita que Jesus amava muito Marta, Maria e Lázaro. Uma coisa curiosa, existem divergências teológicas, mas eu acredito muito nessa, tá? De que Lázaro e Maria eram crianças. Sim, também creio. Uhum. Né? Eu acho isso mais legal ainda. Que Jesus tinha como amigo uma criança. Porque se ele fosse adulto, cara, ele era amigo tão íntimo assim de Jesus, ele seria um discípulo. Mas ele não era porque ele era uma criança, entendeu? Ele tinha menos de 12 anos, ele e Maria. Tanto que quando estão na casa de Marta. A Marta é a irmã mais velha, né? E aí quando Jesus está indo ao encontro, perto já da cidade, Marta sabe, sai a direção a Jesus e olha para Jesus e fala assim: Senhor, se tu estivesse aqui, né? Meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e fala assim: calma. Tu não crê? Quem tu acha que eu sou? Ela fala: tu és o Cristo, eu acredito. Tal. Então, tu tem que acreditar na ressurreição. Ela fala assim: eu acredito na ressurreição que virá. Tal. Ele falou: não é dessa ressurreição que eu estou falando. Estou falando de agora. Acredita. Jesus assim, cara, sabendo assim, não, relaxa. Né? Jesus até então não chora. E aí Marta sai correndo para avisar Maria. Maria estava em casa com outras pessoas, né, vivendo o luto ali com ela. E Marta, né, imagina, querendo matar Jesus na cidade, vai no ouvido, né? Maria, Jesus tá aqui, vamos lá. Cara, Maria, o impulso dela se levanta, sai correndo, tá nem aí. Todo mundo olha, fica assustado, acha que Maria tá indo ao encontro de Lázaro, chorar no túmulo. E eles vão atrás dela, tadinha. Imagina, Maria talvez tinha 11, 10 anos na cidade, tadinha. Imagina eles comovidos, né, com tudo aquilo e saem atrás dela. Na verdade, Maria vai de encontro a Jesus, só que quando Maria vê Jesus, ela sai correndo e se ajoelha. Ela se joga nos pés dele e fala a mesma frase: Senhor, se tu estivesse aqui. E ela chora. E a Bíblia fala que ela começou a chorar, que todos que estavam em volta dela começaram a chorar. Todos viram aquilo, todo mundo se comoveu e começou a chorar. E aí a Bíblia fala que aquilo incomodou Jesus, perturbou Jesus. E Jesus falou assim: onde é que ele tá? E aí eles falam: não, Senhor, vem ver. Tipo, nós vamos te mostrar, vem. E aí a Bíblia fala: Jesus chorou. Na minha percepção, é errado dizer que Jesus chorou por causa de Lázaro. Que Lázaro morreu. E se Jesus tivesse chorado porque Lázaro morreu, ele tinha chorado lá. Né? Quando ele soube em espírito que Lázaro tinha morrido. Não faz sentido ele chorar agora porque Lázaro morreu. Por que Jesus não chorou? Porque Jesus lá do comecinho já sabia que era para a glória. Era para a glória de Deus. Era Deus estava fazendo aquilo para mostrar quem era Jesus. Jesus estava muito tranquilo. Tanto que ele espera 2 dias lá na cidade ainda, porque ele espera Lázaro morrer para poder vir. Né? Já tinham agora 4 dias se passado. Mas sabe por que Jesus chorou? Porque Jesus, ele se move de íntima compaixão. Jesus, ele chora com os que choram. E Jesus, ele olhou para Maria. Ele não chorou por causa de Lázaro, ele chorou por causa de Maria. Por que eu estou falando isso? Eu quero falar 2 coisas aqui. Tanto que depois ele, enfim, vai lá e resolve o caso. Sim, né? Fato. Ele manda remover a pedra e tira Lázaro para fora. Ainda que Marta continua duvidando, né? Mas o senhor deve estar fedendo já, né? 2 coisas. Primeiro, a gente precisa entender isso. Para esse avivamento vir, é necessário a gente se importar com a dor do próximo. A gente precisa chorar com os que choram. Ainda que a gente tenha a solução, sabe? Ainda que a gente saiba, cara, isso não é para a morte, isso é para a glória de Deus. Não há doença que o meu Deus não cure. Não há, inclusive a doença que já levou à morte, Deus tira a pessoa da morte. Não tem problema com isso.
Nós primeiro chora com aquele que está de luto. Se importa com aquele que está sofrendo, sabe? A gente precisa de mais empatia, a gente precisa amar. Esse é o papel da igreja. O que nós somos, o que nós temos de diferente de alguém que está no mundo, senão o amor? É verdade. Por isso que a palavra fala assim, né? Ainda que eu falasse, ainda que... Se não tiver amor, Valeu. cara, não faz sentido. Porque a expressão de nós carregarmos isso tudo e ter isso tudo é por causa do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então é o amor. O amor tem que ser a nossa bandeira, né? E diante disso também o que eu queria dizer, deixar para você que está, né, ouvindo, ou vendo isso, é que Jesus se importa contigo. Porque Jesus, ele era amigo de um menino. Então Jesus te ama, ele chora contigo na tua dor. Só que tem algo que tu precisa aprender. Você precisa ir até ele. Você precisa dizer o que te dói. E você precisa levar ele até onde está a tua dor. E você precisa remover a pedra para que ele tire a dor de ti. A tua parte tu precisa fazer. Então isso que eu também queria dizer. Tá sofrendo, tá triste, tá chateado, existe angústia no teu coração, tá chorando com alguma coisa. Jesus te ama. E ele se importa ao ponto de chorar contigo. Ainda que ele tenha a solução, ele sabe como como resolver, mas ele primeiro ele vai te ouvir. Mas eu queria te dizer assim, Jesus já tá te ouvindo, agora tu precisa levar ele até esse túmulo. Você precisa levar ele até esse lugar e você precisa remover a tampa, você precisa se permitir, deixa Deus tirar você desse lugar. Porque eu falo isso. Às vezes a gente quer que Jesus nos cure, mas a gente não quer que Jesus nos toque. Ele precisa primeiro nos tocar, para depois nos curar. Amém? E é isso. Amém. Obrigado, Glória a tá, Deus. gente? Obrigado Glória a pela Deus. oportunidade. Muito feliz. Bom, eu também tô feliz, cara. Marcaremos Legal. mais vezes, com certeza. Amém. Muito bom. Uma experiência ouvir tudo isso, né? Eu tenho muita Maravilhoso. vontade e curiosidade, a Gabi sabe, de viajar assim, sabe? A empresa às vezes impede, às vezes não, impede isso de acontecer, né? Às vezes por falta de uma equipe e tudo mais para ficar cuidando, né? Mas eu tenho muita vontade de um dia aí, né? Talvez numa viagem um pouco menor. Eu falo assim, ó, cara. É igual casamento, fala pros jovens. Coisa que tu tem que botar o pé na água. E A hora que tu põe o pé na água, Deus faz acontecer. Entendeu? Vamos conversar. A hora que surgir, tu fala assim, não, pastor, eu vou nessa. Aí tu vai ver, Deus manda um gerentão aqui pra ti, Deus amém. faz com verdade. Aí acontece quando tu fala assim, poxa, por que eu não fiz isso antes? Devia ter feito já. Né? Cara, eu tive recentemente, né, esse ano, assim, uma primeira experiência missionária, vamos dizer assim. Foi logo depois que deu as enchentes do Rio Grande do Sul. Eu fui lá junto com o Dadura, a gente Legal. ajudar. E eu fui muito impactado, né, tipo, de comoção nesse sentido, assim. E aí, lá sempre me veio, assim, um campo missionário, né? Tipo, ali foi um retrato de algo que aconteceu, um incidente, enfim, uma calamidade muito triste, mas era algo que eu ficava pensando, cara, muitos lugares do mundo estão passando a situação todos os dias, né? E é muito triste. E isso transforma o teu coração. Outra coisa que eu já comentei aqui também é que esse ano eu comecei a ministrar semanalmente ali no CASEP, aqui de Joinville, no presídio Sei. menores ali. Outro aprendizado, porque eu já comentei, cara, a gente ora às vezes assim, mas, cara, quando tu tá lá conversando, ministrando, e aí tu gera compaixão. Porque por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul, eu comentei, cara, eu não tava assim, eu tava, os caras estão sofrendo e tal, mas eu não tinha aquele sentimento. Eu falei, não, tenho que ir pra lá. E aí, meu maior objetivo era, cara, preciso me mover de compaixão para poder contribuir ainda mais. E assim foi ali o do CASEP também. Então, essas coisas nos ensinam a quebrar preconceito, amar ainda mais, enfim, a gente, é como tu falou, só é ministrado. Só quebra alguns dogmas, alguns total. paradigmas, né? Maravilhoso. Hoje a gente Eu acho que vai, pra dar alguma coisa, tu só recebe. Só recebe. Isso é verdade. Hoje a gente aprendeu então que para haver um avivamento nesse país, nas igrejas,
precisa se amar mais, Com se certeza. dispor mais ao próximo, né? E às vezes o próximo é o próximo mesmo, né? Tá dentro Sim, da nossa casa, tá próximo, no nosso ambiente de com certeza. trabalho, né? Tá na nossa família. Cara, cada ida na padaria é uma viagem missionária. É isso aí, É. total. É Cara, eu isso. falo, eu vou pra academia com o boné da igreja. E às vezes com a roupa também, né? Cara, às vezes tô lá com o meu fone, mas eu tô erguendo uma bandeira, mesmo sem falar nada, né? A maioria tá de fone ali, mas se alguém, pô, tipo, cara, acho que eu vou trocar uma ideia com esse cara. Uma dessa, aleatoriamente, então eu sempre boto a roupa e vou. Exatamente. Esses dias eu fui entregar um carro para um cliente, né? E contando para ele, ó, o teu carro foi feito isso e aquilo, ficou muito bom. Ficou legal. Daí ele falou assim, meu, vocês são muito bom, né? Eu falei, não. Bom é Jesus. Bom, é o pai. Bom é Jesus. Daí ele me olhou assim. Era tipo assim, bom é Jesus, né? Tipo, não tinha mais como terminar a conversa, que ele já tava chegando aqui na Sim, loja, né? aham. Mas, assim, às vezes uma simples palavra, né? É, que exatamente. alcança um coração. Pastor, obrigado pela obrigado, presença, gente, por se obrigado. dispor, né? Em meio a tantos Amém. compromissos, sabe, da tua vida corrida. Mas tô feliz. Muito obrigado por estar aqui, junto com o alemão, Isso né? mesmo. Jonathan, vulgo O alemão. Jonathan, Famoso obrigado alemão. por ter vindo também, tá? Ter acompanhado o pastor. E acredito que mais vezes virá, né? Com certeza. Para você que nos acompanha, curte, compartilha, segue, comenta, aciona o sininho, né? E é isso aí. Segue nas Nas redes redes. sociais lá. Pastor, obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Deus Deus abençoe, abençoe tá? sempre. Obrigado mesmo. Até a próxima. Valeu.